Fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. Aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, Rafa, você tá bem? Estou bem, graças a Deus, cara. Tá melhorando. Tá melhorando esse frio Nossa, do caramba aí. tá foda, irmão. Tá foda. Aí na nossa máquina do tempo, o nosso DeLorean comandando toda essa bagunça aqui, nosso camarada Crildones. Tudo bom, Fala, Crildão? galera. Tudo ótimo, daquele jeito, aqui num friozinho, curtindo um Love's Day e bora que bora. Vai ligar Episódio o ar- foda hoje. Não vai ligar o ar-condicionado hoje não, né? Acho que não precisa. Se Não, ficar hoje muito, pelo amor de extremamente Deus. quente, São a Paulo gente está liga um pouquinho, mas vamos ver. É isso aí, Rafoca. Fala pra gente quem que é a nossa convidada mais que especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Bia da Downstage, banda de casinha e da Algo Hits. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, gente. Foi Valeu, legal. Bia, por ter topado vir falar com a gente aí. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz. Desde que o convite veio, eu fiquei muito animada. Tava que legal. contando os dias. Pô, que legal. Vamos conversar bastante sobre tudo que você faz. Vi que você faz muita coisa. A gente conversou ali, fez um pré ali fora e Contando uma Vamos- brifada. Então, vamos breve falar briefing. bastante aí sobre tudo. Só vou fazer um momento jabá aqui rapidinho. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né? Aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo aí, quiser dar um donate, é sempre de bom grado. E compartilha, segue o canal e deixa aquele like maroto. E tem o nosso canal de cortes também, É isso né, aí, mano? Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, e deixa lá os melhores momentos, tá? E lembrando que é Dona Mara Cortes Oficial. Finalizando o episódio aqui, já vai estar disponível lá os cortes com a Bia. É isso aí, Rafoca, meu querido, manda bala. É isso, Bia, você faz muita coisa. Mas eu te conheci através da Algo Hits, né? Legal. E que nem eu tinha te falado, eu vou perguntar. O que é Algo Hits? Porque vocês fazem muita coisa e a gente fala, cara, os caras fazem muita coisa, mas o que é na real, assim? Fala, não, vamos chamar a Bia, ela vai... O Estúdio, produtora, tudo. marketing. Que é? Explica pra gente aí. que rola, Bia? Como que é ela? Tá, a Algo Hits, ela é a primeira music tech do Brasil. E o que é exatamente uma music tech? Ela trabalha com essa parte de música, então essa parte de lançamentos, atua como um selo musical, tá começando a atuar como distribuidora também. Só que ela tem essa proposta de facilitar o dia a dia das bandas e dos artistas por meio da tecnologia. Então, fazer essa parte, por exemplo, de mídia, de tráfego pago, que, querendo ou não, o dia a dia hoje, as redes sociais exige que a gente, não necessariamente só a música, né? Mas, enfim, se você tiver qualquer negócio, qualquer produto, você tem que, né, ter um pouquinho de noção dessa parte de tráfego. Então, ela chega com esse braço de mídia, de redes sociais, ajuda na estratégia de lançamento, assessoria de imprensa, e tem o local lá, né, também a casinha que a gente Sim. chama, que também dá pra ser outro braço na parte, por exemplo, de fazer audição, fazer shows, fazer eventos de um modo geral. Então, o meu chefe, o Moisés, né, que é o CEO da Algo Hits, ele costuma falar que o intuito da Algo Hits é facilitar todo o caminho para que os artistas lancem suas músicas e fazer com que eles se preocupem apenas em serem artistas. Então, apenas em compor, produzir e fazer música, de um modo geral. Que o resto da preocupação fica com a gente. Sim. Ô, Bia, qual que é a referência que vocês têm, assim? Qual que é o modelo que vocês viram, assim, que, sei lá, o Moisés, no caso, viu e falou assim, poxa, dá pra fazer isso aqui no Brasil também. Tem algum lugar ou vocês meio que são pioneiros nesse ramo? A Algo Hits é a primeira music tech do Brasil. Eu vou completar exatamente 1 ano de Algo Hits amanhã. Então, assim, imagino que quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter completado 1 ano. Mas eu lembro que um pouco depois que eu comecei a trabalhar lá, eu tava, assim, sentadinha lá naquele sofá roxo que fica no fim da Algo Hits, e ele tava do meu lado, aí eu virei e falei, o que te motivou a lançar aqui, sabe? O que te fez criar aqui?
E, pô, o Moisés, ele veio do rock, né? Ele teve uma banda quando ele tava em BH que se chamava Rally. Ele teve várias bandas, na real, mas eu acho que a mais significativa na vida dele foi o Rally. E então, assim, ele veio do hardcore, ele sabe exatamente como é toda essa parte de do it yourself e tudo mais. E ele falou, cara, Algo Hits é um sonho, né? É um sonho que ele sempre quis ter, ele sempre quis trabalhar com música de novo. E ele falou, eu quero ser um lugar pra criar e levantar artistas novos, bandas que estão começando e tal. Então eu acho que é isso, é muito movido a amor e é um sonho dele de muito tempo atrás. Pode crer. É porque também, assim, pelo que a gente conversou com o Peu lá na festa da Algo Hits, né? O Peu meio que falou assim, é tipo é uma junção de tudo, né? Ela trabalha com tudo aquilo que o artista precisa, né? Hoje em dia, com esse lance de internet, de tráfego Uhum. pago e tal. Então ele já dá uma sustentabilidade legal pro artista, né? Pro artista chegar lá e, como você falou, né? O artista só chegar e fazer sua arte, né? Não tem que se preocupar com o Instagram, com merchandise e tal. Aí, no caso, tem algo isso, tudo pra fazer esse papel por trás, né? Sim, total, dá todo esse auxílio, né, do dia a dia, da gente estar lá conversando, ai, qual que é o melhor formato de lançamento para esse projeto? Qual, sei lá, se é um EP, vamos lançar qual single? Quantos singles? Quais músicas serão? Qual que vai ser a música de trabalho? Vai ter clipe? Não vai? Vai ter ação online, offline? Como que a gente vai comunicar isso? Qual que é o conceito? É muita coisa. Vários papos, cabeças, assim. Reuniões de 3, 4 horas. Aquelas reuniões infinitas que nunca acabam, né? Sim, sim, nossa, mas é isso, é muito gostoso também. Aí envolve várias coisas, assessoria de imprensa, mídia, conteúdo, né? Que, bom, você falou do Peu. O Peu é nosso filmmaker lá da Algo Hits. Ele faz toda essa parte de conteúdo audiovisual, que também é um dos grandes braços lá nessa parte da assessoria para os artistas. Pode crer. E rolam uns shows também lá, uns shows, né? Também lá, né? Sim, rolam uns Caralho, shows. como começou essa parada aí, mano? Ah, eu não queria puxar essa sardinha, mas eu já vou puxar essa sardinha. Quando eu conheci a Algo Hits, eu fui convidada. Eu sou jornalista, sou formada Sim. em jornalismo. Tenho o meu próprio site, que é o Downstage. E eu fui convidada como imprensa para conhecer a Algo Hits na festa de inauguração 2023, dia 2 de maio de 2023. E aí eu lembro que eu entrei naquela casa e falei, cara, aqui é muito legal. Aham. Porque é essa sensação, né, que a Sim, gente tem quando a gente sim, entra A lá. primeira vez que a gente entrou lá, eu falei, caramba, mano, isso aqui é um... Você fica, meu, isso é muito legal, aqui é muito legal. E aí eu lembro que eu entrei, conheci o Moisés, foi um negócio super rápido, né? Afinal de contas, tinha muita gente na festa de inauguração. E aí eu falei, cara, aqui é muito legal. E na época eu tava encabeçando um projeto das Downstage Sessions, que ainda não viu a luz do dia, mas eventualmente vai. E aí eu lembro que eu entrei no estúdio e eu falei, cara, aqui é um cenário bem legal de fazer as sessions. E acabou ficando. Aí beleza, tipo, passou. Isso foi em maio. Aí em junho. Foi em junho? Acho que foi. Ah, não. Em maio eu já tinha realizado uma festa na Milo Garage, que se chama Set Stage, que era uma festa com o intuito de tocar emo lado B, assim. A Milo lá de Sumaré? Isso, da Avenida Pompeia. Sim. A gente fez uma edição lá da Set Stage. E aí, depois, a gente começou a procurar outros lugares. E aí, em junho, eu mandei mensagem pro Moisés, junho de 2023. Mandei mensagem pro Moisés e falei, então, você já pensou em fazer eventos na casa e tal? E aí ele falou, a gente faz uns eventos fechados aqui, afinal de contas, a inauguração da casa foi um evento, né? A gente faz eventos fechados, mas a gente ainda não começou a fazer aberto ao público e tal. E aí eu falei, pô, eu tenho muito interesse de fazer. E aí eu fui lá conversar com ele, a gente primeiro fez uma festa lá que não deu certo. Deu, tipo, Por que que não deu certo? não deu certo. Eu acho que a galera não comprou muita ideia, talvez pela casa ainda não ser tão conhecida naquela época. Aham. E festa tem todas as suas complexidades pra divulgar, assim. O público, tem gente que não gosta de passar a noite fora de casa, tem gente que gosta mais de rolê diurno e tal. Enfim, não deu certo, deu, acho que, sei lá, 30 pessoas. Só que eu falei, não, beleza, vou continuar fazendo. E aí, passou um tempinho, eu virei pro Moisés de novo e eu falei assim, meu, eu posso fazer rolê com banda aí?
E ele falou, vamos? Aí eu sentei de novo pra conversar com ele, pra saber como que a gente ia chegar num acordo de bilheteria e horário, né? Afinal de contas, rolê com banda tem que ter passagem de som, tem que ter um cronograma certinho, não é que nem em festa que é muito mais fácil de elaborar, por exemplo, horários de discotecagem, abertura da casa, fechamento e tudo mais. E aí eu criei o Banda de Casinha, que a gente pode até falar mais dele mais tarde. Sim. Mas criei o Banda de Casinha e foi meu primeiro evento, assim, 100% produzido por mim. E com banda. Tipo, toda a responsabilidade foi sua nesse evento. E foi literalmente um negócio aprenda enquanto faz, sabe? Porque eu tinha alguns conhecidos produtores de evento e eu aprendi muito vendo eles fazendo, mas outra coisa é você fazer, né? É. Então, foi realmente uma experiência, assim, nossa, tá. Agora sou eu que tô fazendo aqui, é uma dificuldade completamente diferente, mas deu certo. Eu lembro que aconteceu num dos dias mais quentes de 2023 e a casa tava lotada, assim. Coloquei 5 bandas pra fazer shows de 40 minutos, assim. Pegou a tarde inteira, das 4 às 10, 11 horas da noite. E deu super certo. Aí eu curti, a casa curtiu, a galera começou a me pedir a segunda edição. E aí meio que ficou assim, de eu virar a primeira produtora de eventos na Algohits, mas hoje a casa já tem uma agenda legal, já é uma casa que a galera procura pra Mas a fazer responsabilidade show. não é só sua agora, né? Não, não Já é só minha. compartilhada já. Mas a Algohits faz muito evento lá fechado, né? Audição de disco. Isso, inclusive, é uma das ações que a gente pensa lá no dia dos artistas pra lançar alguma coisa, por exemplo. O disco do Pense teve uma audição fechada e a gente faz um pocket show, ou, por exemplo, vai ter lançamento de merch. Aí, festa fechada também, quem for na festa vai ter o merch com, sei lá, 20% de desconto. Isso também faz parte de uma campanha de lançamento. Pode crer. E o que eu ia te perguntar você falou que você era jornalista, né? Você veio ali do. Mas isso você começou já no jornalismo e caiu ali. É. Pode crer. Você falou que tinha um site ali quando você tinha feito. Eu sou formada em jornalismo. Eu sou uma pessoa que, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser jornalista. Fui aquela criança que gostava muito de ler e escrever. E aí eu fiz jornalismo, entrei na faculdade em 2016. E quando eu entrei na faculdade, eu queria ser, tipo, jornalista de viagem, sabe? Essas crítica gastronômica. Nada a ver comigo hoje. Mas nem parece que todo after de rolê tá lá no Souza, sabe? Aham. Mas aí, durante a faculdade, eu tive um estágio em assessoria de imprensa. E eu trabalhei no jornal Destaque também, que foi quando eu tive meu primeiro contato com jornalismo musical. E aí, como eu tinha esse background aí do emo, do hardcore, de gostar desse tipo de banda, no Destaque eu tive a oportunidade de entrevistar várias bandas que eu gostava, porque eu era estagiária emo, assim, tipo, tudo que era rock jogava na minha mesa. Então eu entrevistei o Anthony Green, do Circle Survive, eu entrevistei o Franqueiro, do My Chemical Romance, eu entrevistei a galera da Zimbra. Nossa, eu entrevistei muita gente legal. E aí eu descobri um amor nisso de cobrir música. Eventualmente eu saí do Destaque quando começou a chegar na época de TCC, na faculdade. E o Destaque era muito longe da minha faculdade. Pré-pandemia ainda tava nesse negócio de todo mundo presencial, né? Todos os dias. E era muito longe da minha faculdade. Aí chegou o TCC, eu tive que trabalhar mais perto da faculdade para poder me formar. E aí eu acabei indo pro Canaltech, onde eu entrei como social media. Foi minha primeira experiência também trabalhando com rede social. Só que eu não queria deixar de escrever sobre música. Eu tinha realmente encontrado um amor ali. E aí eu comecei a colaborar mesmo voluntariamente para outros portais, para não perder os contatos que eu tinha conseguido, né, no mundo da música. E aí isso foi esticando assim até a pandemia. E no Canaltech, eu passei 3 anos trabalhando no Canaltech. Foi um bom tempo, assim. No Canaltech, a galera falava, pô, Bia, você tem que criar um projeto seu. Tipo, cria um site seu. E eu sou uma pessoa que gosta muito de café, gosta muito de cultura pop, gosta muito de filme, de séries. Só que eu falava, mano, vou criar, por exemplo, um site de cultura pop pra competir com Omelete, sabe? Tem como.
vou criar, sei lá, um site sobre café. E eu pensava muito nisso também, de, pô, vou criar um negócio que eu vou transformar um hobby meu em obrigação. Eu vou perder completamente o amor por aquilo. Porque eu acompanhava algumas blogueiras, assim, que faziam resenhas de cafeteria. Meu, chegava final de semana, elas iam em 5, 6 cafeterias por dia. Eu Não falava, aguentava mais clichê de café. aí eu falava, mano, vai chegar, sei lá, 3 meses eu vou odiar. Não quero. É, porque aí ali você começa a fazer e depois você começa a fazer só por obrigação mesmo e deixa de ter aquela paixão por trás, né? Mas o Exatamente. seu lance com café de, tipo, de ter todos os apetrechos É, ali, eu tenho esse meu moedor, lado. o moedor Eu de... tenho. Você compra em grãos, Sim. moe tudo. Pô, eu tô gostando muito de café, eu tô nessa Você não coloca brisa. açúcar no café, né? Não coloco Ah, açúcar no Pode café. crer. Mas já tive minha época de adoçar com mel, com adoçante, com outras coisas. Aham. Caralho, que foda. É. Eu tô querendo comprar um moedor, assim. Ah, comprar é em uma delícia. grão. Quando a gente entra nessa outra vida, não pegada. sai mais. É foda. Pô, que Aí, massa. quando era, até um tempo atrás, eu não gostava de café, cara. Eu tomava café, ficava ruim, ficava ansioso, ficava, sabe? Uhum. Acho que mas é o costume. Você começa a tomar assim, um pouquinho, aí você vai se acostumando. Mas eu prefiro sem açúcar. O sem açúcar, pra mim, ele desce legal. Agora com açúcar, ele já não desce tão legal. Porque sei se tem essa muda, mesma muda sensação. muito o sabor. É. E isso sempre foi um amor pra mim, essa parte do café. Tem muito afetivo. Durante a pandemia eu cheguei a fazer curso, sabe, de barista e tal. Então não era algo que eu tinha interesse em transformar em profissão. Tem muita gente que fala isso, né? Tenha hobbies sem fins lucrativos na sua vida. Sim, sim. E aí teve um dia que eu tava em casa, eu tive um estalo, assim, eu falei, pô, e se eu criar um site sobre música emo, sobre música hardcore, sobre música independente, autoral, de um modo geral? Porque, assim, eu gostava de escrever sobre música, mas eu não queria um site sobre música geral, porque aí, de novo, você vai competir com a galera gigantesca. Vai competir com a Rolling Stone, vai competir com a Billboard, que agora chegou no Brasil. Vai E teria que competir fazer uma coisa totalmente diferente pra ser diferenciado do conteúdo que eles fazem, né? Exatamente. E aí eu falei, não, vou fazer sobre música emo, porque é sobre o que eu gosto. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler a Alternative Press, a Kerrang! Magazine, a Rock Sound, que são 3 nomes muito grandes lá dos Estados Unidos. Eu falei, não, vou focar nisso. Só que aí eu pensei também, eu tava trabalhando no Canaltech. E eu falei, cara, como que eu vou produzir, como que eu vou criar um site de conteúdo em que eu não precise ficar refém de ficar lá 24 horas por dia produzindo conteúdo. Porque eu enxerguei o seguinte cenário. Eu vou ser nova, então, por exemplo, se o Green Day anunciar um show no Brasil, a galera não vai vir saber sobre primeiro no Downstage. Vai, sei lá, pro G1, pro Tenho Mais Discos Que Amigos, pra Rolling Stone. Então, assim, eu falei, pô, eu não vou, sei lá, passar 25 minutos escrevendo uma notícia num site que ninguém vai ler. Eu entendia que, tipo, eu ia começar de uma forma muito pequena. E também existe um comportamento das pessoas ultimamente. Isso, a galera, meu professor no primeiro dia da faculdade falava, gente, ninguém mais lê notícia. O pessoal só consome rede social. Então, existia isso de eu surgir muito pequena no meio de um monte de gigante e de estar surgindo com um portal de conteúdo em um momento em que a galera tá muito nas redes sociais. Então, o que eu decidi? Que no site ia ter conteúdo apenas especializado, então matérias escritas mesmo especiais sobre, enfim, reportagens do modo geral, lista de indicação, entrevista, resenha de disco, de EP, e notícia mesmo, só rede social. Então, só no Instagram, só no Twitter, só no Stories, TikTok. E foi o jeito que a gente conseguiu, assim, produzir conteúdo sobre. Isso foi... Eu tive a ideia do Downstage em setembro, eu acho. Não, agosto. Setembro ou agosto de 2020. Levei um ano pra lançar ele. Aí formei uma equipe lá de uma galera de amigos meus, ou que eu conhecia na internet, que eu sabia que curtiam o mesmo estilo de música que eu. Aí era outra coisa que eu também tava na cabeça. Pô, eu gosto de escrever, eu gosto de ter ideia de conteúdo. Eu não sei mexer em Photoshop, eu não sei mexer em SEO, eu não sei mexer em código. Então, eu vou
pegar pessoas que saibam. Então, eu chamei gente para ser designer, chamei gente para ser analista de SEO, desenvolvedor e tal. Formei uma equipe e aí a gente lançou em agosto de 2021. Ô, Bia, te perguntar, você falando assim do lance do site, meu, como que funciona hoje em dia, tipo assim, ter um site? Porque antigamente, a gente tava conversando, eu e o Crildo, isso no podcast passado, que antigamente, assim, na nossa época de adolescente, de usar a internet, era assim, era o MSN, o Orkut e um mundo vasto na internet pra você descobrir, né? E a gente não tinha essa coisa que é hoje de você ficar refém de Facebook e de Instagram. Porque basicamente você vai usar a internet no celular, você tipo, já cai no Instagram. Então você não tem mais esse horizonte, né? Esse mundo aberto pra descobrir, né? E como é que funciona hoje pra você, assim, os acessos do site, assim? Você acha que as pessoas têm interesse de acessar site ainda? Eu Assim, acho que ou assim, é um público específico, assim, que tem essa pira de acessar site ainda? depende do conteúdo. Sim, É, uma coisa que a gente faz no Downstage é que o Downstage é muito por amor também. sim. Então, é muito um negócio assim de a gente sabe que quem vai ler é porque gosta daquilo. Então, por exemplo, teve um dia que a gente postou. A gente tem uma competição interna no Downstage de quem escreve o maior texto, né? Até outro dia, o maior texto era meu, que era 10.000 caracteres, um negócio assim, que foi o Caralho. memorial do Fá Figueiredo, ex-vocalista do John Wayne. Uhum. Quando ele completou 1 ano de morte, a gente fez uma reportagem bem grande, assim, entrevistando a banda, entrevistando amigos próximos, fazendo um memorial dele mesmo. Uhum. Só que assim, a gente sabe que não é todo mundo que vai entrar num site e vai ler um texto de 10.000 caracteres, né? Então, acaba sendo um negócio muito. Tá lá pra quem curte, só que esse conteúdo também tá desdobrado numa forma mais resumida e como cada rede social exige no Outras Instagram. membranas, assim, né, do site, que vai levando pro Facebook, pro Exatamente. Instagram, pras outras redes sociais, né? Exatamente. Tanto é que no início do Downstage a gente tinha muito conteúdo em carrossel no Instagram. Uhum. Em thread no Twitter, em estático no Instagram. Hoje o Instagram tá basicamente vídeo, vídeo, vídeo. Então a gente teve que passar por essa transformação também, de produzir alguns conteúdos em vídeo, manter outros como carrossel, muita foto também. Hoje as redes sociais estão muito visual, né? A galera não quer perder tanto tempo lendo as coisas. Então a gente acaba dividindo isso. Quem curte ler, que é da velha guarda, tá lá o site. E quem quer conteúdos mais rápidos de serem consumidos sem perder a informação por completo, tem as redes sociais. Ah, sim, entendi já o lance. Ô Bia, você falando de música e tal, como é que foi a sua formação musical, assim, em casa? Você começou a ouvir som em casa? O que você ouvia ali quando você era pequena? O que caiu na tua mão ali que você começou a gostar de música, se interessar mais? Conta pra gente. Eu fui uma criança criada por Sandy Júnior, assim como várias, várias crianças da minha geração. Mas a minha mãe, por exemplo, é muito fã de A-ha. Meus pais, eles sempre ouviram muita música. Eles tinham DVDs, assim, de shows ao vivo em casa. E eles sempre colocavam, assim, num sábado à tarde, num domingo à tarde. Então, cresci ouvindo Bee Gees, cresci ouvindo A-ha, cresci ouvindo Roxette, cresci ouvindo ABBA. Meu pai gosta muito de Beatles, de Rolling Então você Stone. teve um background legal de música, né? Em casa já vem, né? Sim, sim. Você falando de Sandy Júnior, qual que era seu álbum favorito do Sandy Júnior? Ai, O meu era As Quatro Estações, né? eu acho que é. Acho que é As Quatro Estações. Acho que é as quatro... Minha irmã tinha, tá? Não era eu, mas Era eu da tava sua irmã, escutando, você era só da minha ouvia irmã. de tabela, assim, né? Você Sim. passava na frente do. Mas Imortal. eu tenho um vídeo caseiro que a minha mãe fez, meu, em que eu tô cantando Imortal, assim, completamente performática, virada pra frente do rádio. Gostava muito de Sandy Júnior e a minha mãe me criou eu e a minha irmã, pra sermos muito fãs de Roupa Nova. A gente gosta muito de Sério? Roupa Nova até hoje. Caramba! Sim, a gente gosta muito. Foi um dos primeiros shows que a gente foi. Roupa Nova é Roupa Nova é clássico, muito bom, né? é muito bom. E como que chegou o emo barra hardcore ali, Barra. Butchê? Eu fui impactada por NX0, Razões e Emoções, ali em 2008. Não, foi antes, né? Razões... 2006, 2006. Só que o que foi realmente... Na verdade, eu tive 2 momentos canônicos, assim, na minha vida. Um deles foi a abertura de O Que Há de Novo Scooby-Doo, do Simple Plan, né? Nossa, No pode Bom crer. Dia e Companhia.
E o outro foi um dia que a minha irmã chegou em casa e falou assim, ai, eu nem lembro qual era o menino da sala dela. Virou e falou, ai, ele dedicou uma música pra mim que eu tenho certeza que você vai gostar. Que era um menino que era apaixonado por ela na sala dela. Aí ela colocou lá no YouTube, Cine, Garota Radical. Nossa. E aí? E aí que eu meio que tenho assim, marcado até hoje. Foi a primeira banda que eu fui fã de verdade. E veio num momento muito significativo. Eu era uma criança muito introspectiva. Eu falo isso hoje, às vezes as pessoas não acreditam. Mas eu era uma criança muito introspectiva, muito tímida. E aí veio o Cine, tipo, as roupas coloridas, tal, tipo, todo o estilo. E aí eu comecei a gostar muito. Eu nunca tinha conseguido ir num show. Eu era muito nova, eu tinha 11 anos quando eles estouraram. E aí eu, tipo, fiquei muito fã, comprei o DVD, nossa, eu era, assim, alucinada. E naquela época era assim, né? Ou você gostava de Cine ou de Restart. Tinha... Tinha rixa, né? Mas na verdade, assim, tá? Você No final você acabava assumia gostando dos dois. você assumia um e o outro você ouvia escondido. Tratava uma das bandas como amante, assim. Tanto é que eu gosto de Restart até hoje também. E aí foi isso. Aí Cine acabou me colocando muito nesse cenário também. Porque aí eu conheci o Restart. Aí eu conheci, Fake Number, Replace, Caps Lock. E todas essas bandas, elas bebiam muito da água do que a gente chama de neon pop punk, né? Estrangeiro. Então, All Time Low, Boys Like Girls, The Maine, Cash Cash, que naquela época era banda, né? Você mergulhou nesse mundo. Mergulhei nesse mundo. Só que eu também, em paralelo, eu era muito fã de Simple Plan. Então, quando eu tinha 11 anos, quando eu conheci Cine. Quando eu completei ali meus 13, 14, aí eu mergulhei naquela onda do post-hardcore internacional que tava estourando. Aí era Sleeping Sirens, Pierce the Veil, metalcore também demais, que era o Skin Alexandria, o Of Mice and Men. Nossa, aí já era. Aí eu só ouvia, teve essa parte da minha vida aí de 2014, 2015, eu praticamente só ouvia música estrangeira. Eu deixei de lado um pouco música nacional uma época da minha vida, mas eu acho que foi até uma questão geracional. Hoje eu vejo a galera consumindo mais música nacional do que naquela época. Mas, assim, sei lá, você tava fazendo um curso de inglês, aprendendo outra língua, você assim, vou me enfiar de cabeça aqui nas outras bandas, ou era uma coisa mais opcional mesmo? Não, eu acho que era geracional mesmo, assim. Eu tava muito na internet, tava muito no Twitter, no Tumblr. Então a gente acabava entrando bastante em contato com essas bandas. Principalmente essas que eu falei, Sleeping Sirens, Pierce the Veil. Pierce the Veil tava lançando... Tinha acabado de lançar o Miss Adventures e o Sleeping Sirens tinha acabado de lançar o Feel. Então tava tudo muito em alta. Fallen Your Verse tava crescendo, o Issues tava lançando. O Issues foi uma banda que foi, assim, minha favorita durante muito tempo. Então, post-hardcore gringo tava muito em alta naquela época. Aí, nossa, era toda hora, todo dia no Twitter, no Tumblr, no Instagram. Era, assim, direto. E você falou pra gente ali que você começou desde pequena, você gostava muito de ler e escrever, né? Aí foi daí que você... Qual foi a virada de chave? Você falou assim, puta, eu quero fazer jornalismo. Saí do colegial, falei, puta, vou fazer jornalismo. Qual que foi aquela coisa que você falou assim, não, agora eu vou. Qual que foi a chave, a virada de chave pra isso? Eu não sei. Simplesmente foi. Eu não sei, eu sempre falei pros meus amigos que eu sou... É porque, assim, eu tenho muitos amigos que até a véspera do vestibular não sabiam exatamente o que iam fazer de faculdade. E eu meio que sempre soube. Eu sempre soube que eu queria escrever e que eu não me via fazendo outra coisa, assim. Como eu tinha o inglês e o espanhol na minha vida, meus pais até falaram assim, tenta ir pra uma área, tipo, ver se você gosta, né, do comércio exterior, alguma coisa assim. Só que não, eu gostava muito dessa parte de escrita, de conversar com as pessoas, de contar histórias. E aí, a minha mãe e o meu pai, eles sempre me incentivaram muito a seguir o que eu gostava. Então, meio que chegou na hora de se inscrever para vestibular, não tive dúvida, só, sabe? Só foi. Só foi. Tanto é que eu nem preenchi aquela segunda opção de curso. Não, era jornalismo ou jornalismo. Senão a gente tentava no ano seguinte. E quanto tempo de curso? Você 4 fez? anos. 4 anos. 4 anos. E no começo foi aquilo que você pensava? No final, teve algum tempo que você falou assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Ou
Ou foi tranquilo os 4 anos? Não, foi tranquilo, assim. Chega em determinado. Mas eu acho que isso é meio que uma experiência universal que chega em determinado período da faculdade que você só não aguenta mais estar na faculdade e quer se formar logo, né? Você fala, cara, não aguento mais, eu só quero entregar meu TCC. Mas sim, tipo, eu sempre curti muito, eu fiz muitos amigos lá. O que mudou em mim, o que aconteceu comigo é de eu ficar em dúvida sobre qual área seguir. Então eu entrei querendo uma coisa. Aí, no meio do caminho, eu falei, não, e se eu for pro lado, sei lá, esportivo? E se eu for pro lado de cidades? E se eu for, sei lá, e se eu não ficar em redação? E se eu for pra assessoria de imprensa, sabe? Mas nunca tive dúvidas, assim, de fazer outra coisa. Pode crer. E foi isso que você fez, voltando ao lance da música e tal, que você ouvia, foi... Você acabou fazendo um site, assim, tudo, porque já era o que você gostava e só uniu Sim. o lance do jornalismo, tudo, com o que você ouvia e, Pelo foi que rolando. você falou, assim, foi uma coisa bem natural, né? Assim, Foi sabe, muito meio natural. que parece que já tava encaminhado sem você saber, né? Sim, foi muito natural. Foi literalmente um negócio assim. Eu vou juntar tudo que eu trabalhei até agora, tanto a minha experiência no destaque como jornalista, quanto minha experiência no Canaltech cuidando de rede social. Vou juntar toda a minha experiência profissional, o que faz sentido, o que não faz, para esse projeto, e vamos ver o que dá certo. Claro que o Downstage, lá, 4 anos atrás, funcionava de uma maneira que hoje funciona de um jeito completamente Vai se diferente. adequando ao tempo. né? Vai se adequando. Até porque, na pandemia, a galera tava muito mais em casa. Então, todo mundo, igual a gente tava falando de textos longos, assim, a galera tinha muito mais paciência para ler um texto. Hoje não. Hoje tem muita gente que tá voltando a trabalhar full presencial, então quanto mais rápida a informação, melhor. Mas basicamente isso. Pode crer. Aí você. Qual foi o tema do TCC? Nossa, não tinha nada a ver com música. O tema do meu TCC foi... a gente pegou o ano lá que o Bolsonaro tinha acabado com o Ministério da Cultura e a gente resolveu fazer um TCC sobre a indústria de cinema de animação brasileira. A gente fez um site mesmo, deu muito trabalho, porque foi um site... Há quem chame de site, há quem chame de reportagem multimídia. Aí a gente trouxe vários estudos, assim, sobre o mercado mesmo, a gente trouxe curiosidades da história, o primeiro filme de animação brasileiro, como que essa tecnologia tá hoje em dia. Falou bastante do Irmão do Jorel, né, que é um desenho, um desenho que ganhou sua notoriedade aí fora do país. Nossa, deu muito trabalho, mas nada a ver com o que eu faço hoje. E ainda bem, porque talvez, imagina, se eu tivesse feito meu TCC sobre música emo, talvez eu odiasse música emo hoje. Porque, nossa, quer odiar um negócio, faça um TCC sobre ele. O negócio que dá trabalho, pelo amor Pra quem de não Deus. sabe, como é que funciona o TCC, mano? Meu, jornalismo, pelo menos, foi trabalho em grupo. Sim. E meu grupo era grande, tinha 8 pessoas. 8 pessoas pra fazer um TCC. Um TCC, que foi site multimídia, então, meu, deu muito trabalho. Você basicamente passou o ano inteiro se dedicando a uma única coisa, assim. E a gente escolheu fazer, tipo, 3 reportagens em vídeo, 1 podcast, 2 infográficos, assim. Foi uma reportagem multimídia incrível, a gente tirou 10, mas, cara, deu muito trabalho. Acabou, assim, com pelo menos 2 integrantes do grupo se bloqueando no Instagram. Nossa. Eu entendo como é não que é sair isso. treta, né? Tipo, Não foda. tem, cara, não tem como. Muitas cabeças pensantes ali, sempre dá atrito. E toda essa bagagem aí te ajudou bastante, né? Com o Algoritmos, né? Sim, na verdade a Algoritmos, eu tava até falando lá fora, a Algoritmos, ela surgiu na minha vida, assim como eu falei pra vocês, é uma casa nova, e aí eu comecei a fazer evento lá, e aí nessas de eu fazer o banda de casinha, um pouco depois da 4ª edição, foi a 4ª edição? Um pouco depois da 4ª edição, o Moisés um dia me chama e, meu, preciso muito falar com você. E eu já tava com 2 datas marcadas, além das que eu já tinha feito. Eu tava com a 1ª edição do Banda de Casinha e a 5ª edição do Banda de Casinha. E aí ele
tipo, queria falar comigo, ele não falava o motivo, não falava o assunto. Aí eu comecei a ficar nervosa. A minha mãe, ela tava do meu lado, ela falava, meu Deus, Bia, será que ele vai, sei lá, chutar seus eventos de lá, vai falar pra você não fazer mais evento lá? O que que você fez? Aconteceu alguma coisa? E ele, tipo, desesperado, porque ele realmente queria falar comigo pessoalmente. E aí eu falei, nossa, mas eu não consigo ir hoje, porque eu morava em São Bernardo, né? E se você mora em São Paulo, você sabe que ir de São Bernardo pra Vila Madalena É um rolê, viu? é um rolê, Exato. é uma viagem. E eu lembro que ele me mandou uma mensagem assim, era, sei lá, 4 horas da tarde. Bia, você consegue estar na Algorritz às 6? Eu falei, pô, pra eu estar na Algorritz às 6, eu preciso sair de casa agora, eu não consigo. E, meu, era dia dos namorados, a cidade tava toda parada. Eu falei, cara, não dá. Aí eu falei, eu consigo amanhã. E aí ele falou, não, amanhã não dá, vamos na sexta de manhã. Aí eu lembro que eu até pensei, mano, o cara vai me fazer sair sexta-feira de manhã pra ir pra Vila Madalena. Puta que pariu. Mas beleza. Aí no dia seguinte, eu acordei super cedo por algum motivo. E aí eu falei pra mim mesma assim, cara, eu vou ficar acordada porque eu tenho certeza que o Moisés vai arrumar um espacinho de tempo assim pra falar o que ele quer falar comigo. E foi uma época tão esquisita, assim, da minha vida, porque ano passado eu tava trabalhando em 2 empregos, um como copywriter, um como social media, e eu fui desligada dos 2 ao mesmo tempo, assim, do nada. E aí foi até uma situação que eu virei pra mim mesma e falei assim, cara, se não for pra eu focar no banda de casinha agora, não vai ter outro momento. E aí deu, tipo, 2 semanas, aí ele me chamou, aí ele me mandou essa mensagem, e aí, beleza. Aí, dito e feito, ele virou pra mim aquela manhã era uma quinta-feira. Ele virou e falou, Bia, tô saindo de Campinas, você consegue estar na Algorritz às 2 da tarde? Eu falei, consigo. Aí eu fui, minha mãe preocupadíssima. Ela mandou mensagem assim, Bia, pelo amor de Deus, avisa depois o que é e tal. Aí eu cheguei na Algorritz, ele tava lá com a Carol, com a Ariela, que são... A Ariela também é dona da Algorritz, a Carol trabalha lá também. E aí ele vira pra mim, começou a conversar, trocar ideia, a gente falando sobre o Banda de Skazinha, que seria meu primeiro rolê de ska. E aí, do nada, ele me solta assim, Bia, quer trabalhar na Algorritz? Eu falei, quero. Assim, doidona, tipo, eu nem sabia o que ia fazer. E bate pronto. Tipo, se fosse pra ele oferecer pra fazer café lá, não, beleza, vamos. Aí ele virou e falou assim, você não quer nem saber o que é? Eu falei, não, eu quero trabalhar aqui. Aí ele virou e falou, cara, eu tô precisando de alguém pra cuidar das bandas. A gente gosta muito do jeito que você trata as bandas no Banda de Casinha, a gente gosta muito de como você trabalha, a gente gosta muito de você aparentar, gostar do que faz. E a gente quer alguém aqui assim, tipo, pra levantar as bandas, pra estar com as bandas no dia a dia e tal. E aí ele leu o escopo da vaga, e aí eu lembro de ter virado pra ele e falado assim, mano, eu topo, eu não sei fazer nada do que você acabou de ler, mas eu tô disposta a aprender. E ele falou, não, beleza, eu vou te ensinar a fazer tudo. E aí foi isso, tipo, eu tô lá faz um ano. E aí a primeira experiência foi trabalhando lá. Qual foi a primeira experiência mesmo? Trabalhando. Foi meio assustador, assim, porque eu vim do jornalismo, eu vim das redes sociais, trabalhei no mercado publicitário durante um bom tempo, né, nessa parte de social media e tal. E aí, de repente, você tá meio que trabalhando no emprego que você não imaginava que você teria na sua vida até ontem. Uhum. E aí, meu, você fala, cara, por onde eu começo? Você literalmente fala, por onde eu começo? Então eu tive que aprender na marra de novo. Como que subia música em distribuidora, como que fazia pitching, toda a parte de planejamento estratégico. Tudo, assim. Tudo eu tive que aprender na marra. Foi meio assustador, confesso. Meio que tipo, tem que trocar o pneu do carro andando. Foi tipo Já isso. aprende, chega em casa, estuda aquilo ali pra no dia seguinte já poder implementar e poder começar a trabalhar. Nossa, Cara, foi. que loucura. Foi tipo isso, porque por exemplo, pense, eu cheguei muito aos 45 do segundo tempo, assim, eu cheguei e as músicas estavam na mixagem. Então, o disco já estava praticamente pronto, era só desenhar uma campanha de lançamento.
Mas aí, tipo, você chega, você nunca fez aquilo antes, aí, meu, tem, sei lá, até então o maior projeto do selo na sua mão, aí você fala, meu Deus do céu. Não tem como a síndrome de impostor não gritar, sabe? Mas deu tudo certo, foi super legal. Tipo, hoje o Pense é uma das coisas mais especiais que eu tenho na minha vida e tudo que temos de lembrar é lindo, assim. Eu adoro como as coisas saíram também. Quantas bandas tem no catálogo da Algoritmo ali? Então, a Algoritmos hoje trabalha com 2 modelos, né, de negócio. Tem os artistas do casting, que aí é o Marte, cantor de pop, Magroelis MC, trapper, e as bandas Zander, Metade de Mim, Plutão Já Foi Planeta, Pense e Dharmanambi. E tem também o modelo de distribuição, que aí a gente já lançou vários artistas. Estamos lançando Questions, disco novo do Questions. Caralho, foda. Estamos lançando Debbie and the Mentals. Deixa eu pensar aqui que eu posso falar. Se tiver coisas, não precisa falar. Deixa eu pensar. Eu acho que Questions, Debbie and the Mentals. A gente lançou Emércia agora também. Uhum. Já lançamos um monte de artista, estamos lançando um monte de artista também. Eu criei um selo debaixo do guarda-chuva da Algoritmos também. Eu criei um selo da Downstage debaixo do guarda-chuva da Algoritmos também. Estamos lançando vários artistas lá. Uhum. E como é que você... Tá? Não, eu só ia perguntar como que funciona. Vocês que vão até a banda, que vocês veem um potencial naquela banda, falando, vamos trocar ideia e fechar uma parceria, enfim. Ou as bandas que vão até vocês para poder prestar todo o trabalho que vocês fazem. Acontece de ambas formas. Eu não diria que um acontece mais que o outro. Eu sou muito cara de pau, então vira e mexe. Sou pior que boy lixo falando oi sumida, sabe? Alguma banda posta stories em estúdio, eu já falo, oi, vamos lançar. E já aconteceu também de bastante artistas virem até a gente. O Questions, ele chegou a lançar no ano passado com a gente. E aí, esse ano, quando eles estavam para lançar esse disco novo, eles nos procuraram de novo. Debbie and the Mentals nos procurou. Então, assim, vai muito da gente estar mostrando que o trabalho tá acontecendo, a galera nos procurar, como eu também, às vezes, ia atrás. A Emércia, por exemplo, fui eu que procurei, que eu gosto muito do trabalho da banda, acompanho desde que eu lancei o Downstage. E aí, quando eu vi que eles estavam pra lançar coisas novas, eu falei, ai, gente, vamos lançar junto, trabalhar junto e tá fluindo. E o merchandise, como é que funciona? Vocês que planejam o merchandise ou a banda que tem a ideia e vocês... Como é que vocês... Tem uma fábrica? Como é que funciona? Só pra gente ter uma ideia, pra quem não sabe de nada. Cara, do merchandise é até legal falar, porque eu tenho vários vínculos, né, com a Algoritmos. Meu primeiro vínculo foi esse de produtora de eventos. E aí, depois, eu cheguei a ser cliente da Algoritmos de fazer o merch do Downstage lá. E é até legal falar isso, porque eles têm um modelo lá de licenciamento. Eles já fizeram o merch do Festival Sensacional, fizeram do Oxigênio, fizeram agora das bandas estrangeiras do Emovive, faz o Dead Fish, faz de todas as bandas do catálogo lá. Faz o do Glória, que entrou recentemente também. E, bom, tem a loja online, né? Que eu acho que isso é uma mão na roda pra qualquer banda hoje, né? Porque, você já tem um monte de coisa pra se preocupar, ainda tem que se preocupar em embalar a camiseta, ir no correio, enviar um monte de coisa. Sim. Então é muito bom ter uma empresa que faça isso pra você. E a parte de confecção é tudo lá também, de estamparia, a galera faz lá na Algoritmos mesmo. E tem uma variedade muito grande, assim, de produto. Tem camiseta, corta-vento, moletom, boné, eco bag, de diferentes cores, assim. Então isso acaba também sendo uma mão na roda. Então, por exemplo, se a gente tem uma banda aqui, pô, a gente quer trabalhar com algoritmos, a gente falou, pô, a gente quer fazer merchandise com vocês. Daí como é que funciona, assim, porcentagem, assim, metade, como é que funciona? Então, tem um modelo tradicional, né, como todo mundo trabalha, né, compra as peças estampadas, paga o valor lá de produção, e aí você vende pelo valor que você quiser e a grana é toda sua. E tem o licenciamento, que foi o que eu fiz pro Downstage, por exemplo, porque eu queria o site, eu não queria ter essa preocupação de embalar a camiseta, enviar, ir no correio, etc e tal. Que aí você licencia a marca,
E aí a Algohits cria o site, produz o merch pra você. Você envia as estampas. Lá no Downstage eu faço isso, eu enviei as estampas. Vi quais produtos faziam sentido ou não. E aí eles ficam à venda no site. E aí 20% do valor da venda vai pra você, é repassado pra você. Que assim, tirando os custos, dá mais ou menos metade do lucro. Aí fica metade, metade. Legal, e é bacana que o público, assim, do alternativo, underground, eles consomem bastante, né? Questão de merchandise e tal, então, pô, dá uma mão na roda pras bandas, né? Nossa, total. A gente tava até conversando sobre isso outro dia. Que não existe, eu pelo menos não conheço, posso estar falando besteira, mas na minha opinião, não existe um público que consuma mais merch de artista do que o público de rock. Você vê, tipo, todo mundo que vai em show, pelo menos, compra uma camiseta, tá sempre usando camisa de banda. Eu não vejo isso acontecendo, por exemplo, no público de pop, no público de Sertanejo, trap. né? Sertanejo, eu nunca E é vi. um público grande, né, assim, né? Pois é. Isso é engraçado, eu nunca parei pra pensar assim, pô, como é que funciona o merchandising Mas é dos verdade. Eu grupos acho que eu de... nunca vi, assim, tipo, camisetas, assim, de artistas sertanejos. Eu nem sei se, de repente, eles promovem um merchandising. Talvez eles nem se preocupam com isso, porque é um negócio já que domina. Então, assim, talvez eles não tenham essa preocupação. Enquanto as bandas undergrounds, as bandas independentes, eu vejo que o merchan é uma das formas também deles acabarem conseguindo um pouco de grana, assim, né? Então, eu, por Total. exemplo, eu gosto muito de comprar camisetas das bandas que eu gosto, porque eu sei que é uma forma de ajudar, né? Sim. E como você falou, a galera do rock realmente gosta de usar as camisetas da banda, assim, sabe? Porque é uma forma de. Além de você estar ajudando financeiramente, você tá divulgando a banda, né? É muito, muito foda. Total. E já passou também dessa época de você precisar saber todas as músicas da banda pra usar a camiseta dela, né? Então, Não, assim. e também é legal, assim, que, pô, na nossa época, assim, pra comprar camisa de banda era na galeria do rock, né? Você tinha que ir na galeria do rock comprar uma camisa de banda e tal, né? E hoje não, hoje você Sim. tem a possibilidade de você entrar no site, escolher a camisa e tal. Tudo bem que perde o gostinho de ter que sair de casa, ter que ir na galeria, mas tudo bem. Não, e hoje tem uma. E hoje eu vejo, pelo menos a galera do rock, eu vejo que existe um cuidado muito grande na qualidade do produto, na estampa ser bonita, sabe? Então é muito gostoso você apoiar um negócio que você sabe que tem muito carinho envolvido, muito cuidado, muita atenção envolvida, né? Uhum. No produto final. E também, como a gente tá falando, que uma galera que consome e uma galera que. E é um tipo de camiseta diferente, uns bonés diferentes. Não é aquela coisa que nem nos 80, nos 90, né, querido? Que era só o nome da banda lá, pá! Não, tem uma performance, tem uma coisa diferente. A gente tava trocando ideia aqui com. No última gravação com o Franklin, que era baixista do Surto, né? Uhum. E ele falou que na época quando estavam começando a estourar com o Surto, tá, gravadores tinham várias ideias de lançar merchandising, de lançar skate, do Surto e tal, e, sabe, tinha várias ideias de merchan, e de camiseta, sabe, e jogava o empresário não fazia. Ah, vou fazer, depois a gente vê isso aí, depois a gente vê isso aí. Caramba, E não olha só. fazia, né? E eu vendo esse negócio da Algohits aí, eu lembro da época que a gente tinha banda lá nos anos 2000, né? Que falou, poxa, é engraçado que não tinha, né? É um mercado mesmo assim que faltava isso na cena, né? Na música underground, ter um lugar assim Sim. que, poxa, que consegue acolher a banda, consegue dar toda a estrutura pra banda fazer só lance de tocar, né? Sim, sim, total. Que na época, antigamente, pô, pra você fazer merchan, você mesmo tinha que fazer merchan da banda. Pra mexer no rede social, na época, tal, era você mesmo da banda que tinha que fazer. Ou tinha que contratar alguém que sabia fazer pra poder divulgar essas coisas e tal. Mas era uma coisa bem arcaica, né? E hoje em dia, a banda, ela tem aquele lance também, né? Não é só tocar, né? Ela tem que estar se divulgando totalmente nas redes sociais, né? Tem que meio que virar um influencer, né? Isso é uma coisa, é muito legal você falar sobre isso, porque é uma coisa que desde que eu entrei na Algohits eu tenho batido muito nessa tecla com os artistas de lá, de que vocês não precisam fazer dancinha de TikTok pra cair na graça do algoritmo. Dá pra as bandas serem elas mesmas, não mudar absolutamente nada na rotina delas e ainda assim fazer um conteúdo legal. Esses dias, por exemplo, eu fiz um TikTok pro Pense em que eu só compilei todos os erros de gravação deles que eles faziam tentando gravar chamada de show. Compilei, coloquei uma musiquinha besta lá, caiu na graça dos fãs, assim. Outra coisa, por exemplo, que funciona muito, que eu fiz pro Pense também, foi aquelas transições de show. Eu gravei eles passando som
no Hangar, e aí depois eu gravei a mesma música com a casa cheia e pronto. Caiu na graça do algoritmo também. É, porque pra galera das bandas, assim, acho que é uma galera mais chita, assim, não sei. É aquela assim, não, putz, Instagram, cara, tem que fazer vídeo no Instagram. TikTok, Aí eu vou nossa. ter que chegar lá e ficar assim, ai, oi galera, tudo bom, não sei o que, oi, vamos sair, sabe? Então acho que isso pras bandas, pros caras de banda que já meio que não gostam de aparecer muito, né? Os caras ficam meio assim, né? Então tem que arrumar uma forma diversificada de poder criar conteúdo, sem ser aquela coisa, a mesma coisa de sempre, de se tornar aquele influencer tipo vlogger, né? Pois é. Então, Pois é. aí nisso vem algo hits, né? Que vem com uma forma diferente de tentar fazer isso, né? Sim. Não é todo mundo que pode se dar o luxo de ter um social media, né? De estimação, assim, pra chamar de seu. Mas eu acho que é isso. Tipo, tudo bem, as redes sociais estão aí, os algoritmos eles estão aí, mas a gente não precisa ficar refém de um negócio e se tornar alguma coisa que a gente não é. Porque não sustenta. Vai chegar em certo momento que, pô, não vai ter nada a ver. Aí a pessoa vai te conhecer na vida real, vai ver que você não é o cara que fica fazendo dancinha no TikTok. Fica forçado, né? É. Perde a originalidade da coisa. Exato, não sustenta. Aí, isso é uma coisa que eu falo muito pros artistas de lá. O Dharmanambi, por exemplo, é uma banda que não tem esse jeito de estar presente digitalmente, assim. Tanto é que eu vou expor vocês agora. No show de Oi, por lançamento. favor! No show de lançamento do EP desse último EP do Dharma Trip, acabou o show, eu tava ali no fundão, ai, gente, brigadão, 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 aí eu pensando assim, eles vão esquecer de tirar foto, eles vão esquecer de tirar foto com o público. Aí, encerrando, todo mundo indo embora, eu tive que sair correndo até do outro lado do palco falando, e nada, chama a foto! E aí, ai, gente, volta aqui pra gente tirar foto. Senão a foto não acontecia, de tão desligados assim que eles são. Então, assim, tipo, eu acho que é tudo uma questão de analisar mesmo e ver o que dá pra transformar em conteúdo. Uma coisa eu já notei. Público de rock gosta de ver bastidor. Então, assim, vídeo de ensaio, stories de camarim, essas besteirinhas assim, a galera gosta de ver porque é o que quebra aquela barreira do fã e artista e mostra que as bandas, na verdade, são pessoas normais igual todos nós. Então, tudo que, sabe, mostrar dia a dia de banda, mostrar bastidor, vai cair na graça do público, vai dar um engajamento bom, porque é o que mostra humanidade, no fim das contas. É, o que rolava muito nos anos 90, né? Tinha aquela coisa assim de ter uma banda que a gente gostava, tipo, não tinha esse acesso que tem hoje de os caras postar todo dia no Instagram e tal, mostrar. Então era uma vez, o cara aparecia na TV, nossa, os caras sempre aparecem na TV, você gravava do VHS e tal. E era aquela coisa assim, caramba, o que os caras fazem nos bastidores, né? Que coisa assim, né? E hoje já tem essa possibilidade de você acompanhar uma banda que você gosta, você saber o que os caras fazem, né? Sim. Além de estar no palco, tá tocando. Sim. Isso é bem mais legal, você vê making off, ver os bastidores do que o show em si, assim, tá ligado? Sim. Tipo, quando o DVD já, tipo, quando o material já tem a parte do tudo ali, como foi feito e tal, o making off, o show, assim, é muito mais legal Sim. ver essa parte, assim. Que nem você Total. falou, pra você ver o artista como ele é e ver que ele é É um igual a cara gente. normal. É um cara normal que faz um som legal só e Sim. é isso, tá ligado? Você vai perguntar? Não, é que ela falou do Dharmanambi, você também faz um trampo de booker também, né? Então, eu me descobri booker esse ano. Eu não sabia. Aparentemente descobriram em mim uma profissão de booker antes de mim mesmo. Não, tipo, o Dharmanambi, ele... eu tenho uma proximidade muito maior com o Pense e com o Dharmanambi na Algoritmos, porque o Inada, que é guitarrista do Dharmanambi, e o Judá, e o Ítalo, baixista e vocalista do Pense, eles trabalham na Algoritmos. Então, não sou só eu que tenho um duplo vínculo lá na Algoritmos, eles também. Eles são artistas da casa, só que eles também são funcionários. Então, querendo ou não, acaba rolando. Você tá lá trabalhando, você não vai, tipo, mandar uma mensagem no WhatsApp do grupo da banda. Não, você vai lá, bate na porta da sala do cara e fala, então, precisamos resolver tal coisa. E aí, nessas, um dia eu tava na Algoritmos, e aí o Inada virou pra mim e falou, cara, a gente tá 1 mês de lançar o nosso EP, como você bem sabe, né, tipo, e a gente não tá com nenhum show marcado. E aí, eu sempre brinquei assim com eles, né? A gente tem uma relação muito boa, todo mundo lá na Algoritmos. E eu sempre brinquei com eles assim, que algum dia eu ia ser manager do Dharma. E aí, ele virou e falou, cara, você não quer tentar marcar uns shows pra gente? E aí, a gente conversa, vê, tipo, a gente faz um teste, depois vê te oficializar e tal. Até pra ver se você vai curtir. Que eu nunca tinha feito trampo de booker.
Aí eu falei, cara, tá bom, vou tentar. Vou tentar, vamos ver. E, e é o que eu tava falando lá fora, pra vocês antes da gente gravar. Acaba sendo um pouquinho mais complexo, porque, falando especificamente do Darmanambi, pra marcar show, tem que ver a agenda do Vitinho, por conta do Garage Fãs, então não pode bater data. E o Dharma, querendo ou não, apesar de estar aí com 5, 6 anos de atividade, ainda é uma banda relativamente pequena. Então, algumas praças, eles não vão sustentar um show sendo headliners. Então, tem que ser aquela questão de abrir para uma banda para plantar sementinha e vai criando público e tudo mais. E, meu, é muito mais difícil você vender uma banda como atração principal para um contratante do que vender como headliner. Então, foi assim, um desafio que eu falei, meu, na hora eu falei, caramba, meu, é uma banda que eu gosto de trabalhar, é uma banda que eu gosto de ouvir, querendo ou não, acabei me tornando fã, né? E se não der certo, sempre bate, né? Ai, meu Deus, se não der certo, e se eu decepcionar as pessoas, tipo, as pessoas que eu gosto, da banda que eu gosto de trabalhar. Mas aí foi isso, aí eu passei uns meses aí prospectando umas datas, hoje eles estão aí com umas 12, 14 datas aí até o fim do ano. Pelo que eu vi, assim, você gosta de uma aventura, né? De um desafio, né? Eu gosto, principalmente quando é, tipo, pra trabalhar com o que eu gosto, pra trabalhar com as pessoas que eu gosto. Tanto é que às vezes eu brinco. Teve um dia que o Judá brincou comigo, é assim, ai, Bia, você já faz um monte de coisa, mas se você quisesse seguir na carreira de produção de banda, você ia se dar muito bem. E aí eu falei, eu não me vejo fazendo isso pra nenhuma outra banda que não for o Pense ou o Dharma, sabe? E você Querendo acabou ou não. fazendo, né? Fazendo. Acabei fazendo. Ô, Bia, te perguntar, ali no começo dos anos 2000, bombou aquela cena do hardcore, do emo, né, do hangar lotado, do blackjack e tal. E como é que você vê a cena hoje, né? Assim, acho que você não chegou a participar dessa cena ali no começo e tal, mas, assim, na sua visão, assim, qual que é, como que é a cena hoje? Como que tá funcionando a cena das bandas underground de hardcore, de emo, até de outros estilos também ali? Como é que você consegue ver hoje? Olha, eu tô conseguindo. Eu tô muito feliz, na verdade, com o que eu tenho observado. Uhum. Porque eu tenho visto a galera mais nova consumindo muita música brasileira. O Banda de Casinha, por exemplo, a partir da segunda edição, hoje a gente já tem 15 edições só em São Paulo. A partir da segunda edição, eu tive que comprar pulseiras de cores diferentes para diferenciar a galera menor de idade de maior de idade. Porque tem uma galera de 15, 16 anos que tá começando a frequentar o Banda de... que frequenta o Banda de Casinha. Então, é muito legal de ver que tem uma galera mais jovem que tá gostando de consumir rock brasileiro. E eu tenho visto... Tudo bem, o Banda de Casinha ele tem um nicho mais emo, mais shoegaze, mais post-rock. Mas, por exemplo, tem outras iniciativas hardcore. Por exemplo, a Taciturno, que é um coletivo também de eventos hardcore e independente. Tem a galera da Insurgente também. E que promove esses eventos hardcore independente que estão levando uma galera mais nova também e que tem bandas mais novas também. Teve uma edição do Banda de Casinha que foi engraçado, que eu tive que impulseirar a banda com pulseira de menor de idade. Que foi uma banda que se formou, tipo, na faculdade e foi tocar no Banda de Casinha. Eu acho que foi em abril. Na edição de abril, por exemplo, a banda que tocou primeiro, né, que abriu o evento, foi uma banda que os integrantes se conheceram no Banda de Casinha e a banda se formou lá. Aí eu falei, meu, precisa tocar, né, eventualmente. Então eu tenho visto que a galera mais nova tá consumindo rock nacional independente de novo. E eu não sei se vocês viram, a própria Chococorn, o Eliminadorzinho e a Bela e o Homo, eles lotaram o hangar outro dia. E isso é muito significativo, porque querendo ou não, são 3 bandas dessa nova safra que lotaram um lugar histórico, né? Que foi palco de muitos shows incríveis, que foi super... Ainda é, né, hoje, né? Super importante pra cena hardcore, só que aí tá abrigando também uma galera nova que tá vindo agora também. É porque como a gente entrevista vários músicos aqui, várias
várias pessoas da cena da época, tal, que viveu esse lance do hardcore ali no começo, ali, no finalzinho dos anos 90 pro começo dos anos 2000, assim, que tinha banda que lotava hangar, tinha toda aquela loucura toda. E a gente sempre fala que na época, assim, a molecada tinha muito esse lance de querer ver banda, de querer, tipo, descobrir banda, de entrar no Punknet lá, né, querido? No Zona Punk, pra poder descobrir que banda que tá tocando. Tinha o Uhum. Trama Virtual, que era o nosso Spotify da época, né? Uhum. E esse lance. E hoje, assim, hoje, assim, pode ser que eu esteja errado, não esteja muito olhando pra cena, mas eu vejo muita gente não interessada em ter banda, assim, mas querendo pra outro estilo musical, assim, não tanto do rock e não por ter muita. Por não ter uma referência, assim, sabe? A gente tinha. Na nossa época a gente tinha referência da MTV, né? Tipo, tinha. Os caras eram da MTV e tal. Pô, os caras da MTV, caramba, mano, o cara tem uma banda também, né? E hoje não tem. Hoje eu não consigo ver, assim, uma. São várias bolhas, né? E, tipo, várias bolhas de vários estilos musicais, então a gente não consegue ter aquela coisa de falar, pô, mano, qual que é a referência que a molecada tem de som hoje, né? O que que tem? E, pô, é legal ver você falando assim, que você é mais nova que a gente, tava falando da cena, fomentando mais o bang do rolê, e falando mais desse lance de, tipo, de ver a molecada que tá aparecendo, de tá querendo ter banda e tal, né? Sim, sim. E, É, pô, é legal pra caramba. eu tô vendo um movimento realmente muito bom da galera também, da galera mais nova, muito aberta a conhecer outras coisas. Eu acho que todo mundo que, quando a gente é mais novo, a gente tem mais paciência e tem mais abertura, né, pra conhecer Uhum. coisas novas. Nossa, eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava nessas de passar o dia inteiro no Tumblr, no Twitter, no 4Shared, eu conhecia 2, 3 bandas novas por dia, assim. E eu vejo essa galera hoje só que conhecendo banda brasileira. Tem gente que chega no banda de casinha assim que eu abro os portões. Já teve um dia que foi muito engraçado. Conta pra nós. Eu geralmente fico na porta, né, pra validar os ingressos, pra receber a galera. E aí teve um dia que chegou um cara assim, um menininho, mais novo que eu, todo afobado, tipo, meu, perdi alguma coisa. Aí eu virei pra ele e falei assim, qual banda você quer ver? E ele virou e falou, todas. Eu falei, então tá bom. Não, relaxa, ainda não começou. E então, tipo, eu vejo muito em São Paulo isso da galera ter essa cultura de quero sair de casa pra conhecer músicas novas, pra conhecer artistas novos, mas eu tô vendo nessa nova molecada aí um interesse muito grande. Você acha que pode ser devido à pandemia, daquele lance de ficar em casa, assim, de falar, caramba, aí quando abrir, eu falei, mano, quero conhecer banda, quero desvendar o mundão agora, né? Tipo, pô, imagina, nós adolescentes lá, 17, 18 anos na pandemia, 2 anos em casa, mano. É complicado, mano. Pô. Eu acho que é uma mistura de vários fatores. Uma coisa é fato, a estética emo, que a galera aproveitou muito, né, pós-pandemia, Machine Gun Kelly, a Willow, Sim. Olivia Rodrigo, ela voltou em alta, né? Ela ficou em alta lá para 2021, 2022, porque durante a pandemia, como a gente estava naquele momento muito aflito, a gente voltou para nossa zona de conforto, para nosso lugar seguro, para coisas que nos faziam bem. Uhum. E teve muita gente que foi emo durante a adolescência, tem a adolescência como um lugar seguro, e aí voltou a ouvir as músicas que faziam bem naquela época. E tem também o fato dessa molecada que hoje tem 18 anos, ou que, enfim, completou 18 anos durante a pandemia, não viveu shows quando ficou maior de idade. Então, os shows começaram a voltar, as casas começaram a abrir, a galera ficou sedenta pra ter a experiência de shows e música ao vivo. Então, eu acho que foi uma mescla de várias coisas. Mas principalmente disso, da galera realmente curtir a experiência de ir num show e de ver música ao vivo. Pode Principalmente crer. banda tocando. A galera gosta de ver banda Banda tocando. tocando. É. Sim, até no show do Pense que rolou lá na Zona Norte, lá, que a gente tava falando, lá no Uhum. Rock Fest, São Paulo Rock Fest. Meu, tinha uma galera muito nova ali também, esperando o Pense tocar pra. E muito assim, eu falei, caralho, mano, eu achei mó legal isso, tá ligado? Sim. Nossa, quando eu comecei a trabalhar com o Pense foi muito engraçado. Primeira vez que eu compartilhei a capa do Tudo Que Temos de Lembrar, teve muitos fãs do Banda de Casinha que falaram: caramba, capa bonita, vou começar a acompanhar essa banda. Aí eu falei, olha só que legal, garotada ouvindo hardcore. Ah, mas é muito massa, é muito legal ver isso. Muito legal, eu tô curtindo muito ver esse movimento, porque é o que eu falei pra vocês, quando eu era adolescente, a minha geração ouviu muita música estrangeira. Então ver hoje a galera mais nova consumindo música nacional e Meu, a língua portuguesa é muito bonita. Então, tipo, músicas brasileiras são muito bonitas. Então a galera gosta de estar lá. E, meu,
é todo final de semana. Então, casas como o Front, a própria Algo Hits, Porta Maldita, Cerveja Azul, que vocês falaram também. Todo final de semana, com um público lá fiel, independente da banda que estiver tocando. E eu tô achando isso o máximo. E o lance de DJ? Você também dá uma discotecada. Às vezes, assim, horas vagas. Meu, eu fui convidada em 2023, em agosto, pra tocar numa edição do The Pizza and the Party, que é uma festa pop punk aqui de São Paulo. E só que aí eu falei, tipo, Downstage, a equipe do Downstage tem alguns DJs. E aí quando rolava esse negócio de a gente quer um DJ set do Downstage, eu sempre empurrava o Hugo, a Mabel. Só que o Pizza and the Party virou pra mim e falou assim: "Não, tá bom, mas a gente também quer que você discoteque". Gente, eu não sei discotecar. Não, tudo bem, você tem um mês pra aprender. Meu Deus do céu. E aí, cara, nossa, fui toda assim, dura, nervosa. Nossa, muito assim. Só que aí começaram a surgir os convites, aí eu fui discotecando. Aí Hoje, perdeu o medo a primeira vez. na primeira vez foi terrível. Eu dava play assim, eu ficava dura vendo a galera dançar. Aí hoje tá aí. Eu comprei minha controladora, aí tô discotecando nos intervalos dos shows da NDP. Esse ano eu discotequei nos intervalos do show do Tuxi Amore, Miss May I. Que mais? Glitter. E já discotequei no Dead Fish, do 01. Tive meus momentos aí de discotecar em intervalo de show. Gosto muito de discotecar em intervalo de show. E como é que inclusive. funciona? Porque assim, a gente recebeu aqui a Agnes também, ela faz uma discotecagem emo também. E ela fala, né, que ela separa lá que ela faz tudo. Como é que fala? Que ela falou? Que ela faz a playlist dela assim, baseado assim, não, essa parte aqui é a parte tal, essa aqui é a parte que vai desse, a parte pessoal mais leve. Uhum. Depois aquela parte vai ser o punchline e tal. Qual Como que é é a sua de abertura ali? Como que é a você sua de põe? abertura? Vixe, depende muito, muito, muito mesmo do evento. Depende muito do evento. Miss May I, por exemplo, eu fui toda animada porque eu sabia que eu ia conseguir colocar os metalcore que eu gosto. Tuxi Amore, por exemplo, a banda já pediu pra não ter tanta gritaria. Eles queriam umas músicas mais leves, assim. Silent Planet coloquei também, metalcore. Mas depende muito das bandas que vão tocar. Por exemplo, Capivara Fest em Piracicaba ano passado, eu discotequei entre o show do Rancor e do Terno Rei. Então eu recebi hardcore e eu tinha que entregar lá pro shoegaze, pro alternativo. Então eu tive que fazer essa transição durante o set em meia hora. Aí eu comecei com um pouquinho de hardcore e aí entreguei pro... Eu lembro que eu toquei, tipo, as novas da Fresno, assim, pra entregar pro Terno Rei. Toquei Terra Plana, que também é da Balaclava. Mas é isso, é muito analisar qual é o contexto que você vai discotecar e também o público, né? Porque você pode estar discotecando a música que você mais gosta, mas se o público tá parado... Tem essa também, né? Não adianta você colocar só as que você gosta ali e foda-se o público, né? Tem que ter uma... Sim. E difere muito também, por exemplo, se você tá discotecando em intervalo de show e se você tá discotecando em festa. Se você tá discotecando em festa, beleza, o público vai estar mais bêbado, assim, vai estar mais soltinho. Porém, você não pode jogar as músicas que só você gosta de ouvir na sua casa, sabe? Você na rodinha de amigos. Claro, você pode até mesclar. Querendo ou não, faz parte de apresentar bandas novas, né, pro público, isso. Mas tem que ser muito bem encaixado, assim. Quando eu comecei a discotecar, eu era muito chata. Eu falava, não, só vou discotecar lá do B, não vou baixar Misery Business do Paramore, não vou ter, sei lá, Dance do Fault Boy no meu pendrive. Não, você tem que ter. Tipo, você vai discotecar numa festa emo, as pessoas vão querer ouvir Dance. Sim. Mas aí é isso. Cabe você a colocar num momento muito estratégico do seu set pra não matar a pista, né? Que é o jeito que a galera chama de... Como é que mata a pista? Não sei, eu não pretendo descobrir. Não pretendo descobrir. Não está nos meus planos saber como mata uma pista. Mas o nome meio que já diz, né? Já mata a pista, né? Mas você prefere tocar em intervalo de shows ou festa? Que tu... Eu prefiro tocar em intervalo de show. Que eu consigo colocar umas bandas um pouco mais diferentes, assim.
Até porque tem uma galera que gosta de umas bandas diferentes, assim. Por exemplo, o novo do Turnstile. Eu tô viciada no novo disco do Turnstile. Uhum. Eu não vou tocar nenhuma dessas músicas numa balada. Uhum. Não tem Sim. como. Mas eu consigo tocar num intervalo de show. Isso é verdade. Nacional você coloca também? Ah, sim. Quais Nossa, nacionais ali que muito, você muito, mais muito. coloca? Você mais gosta de colocar? Eu faço meu jabá, eu coloco o Pense da Armanambi, obviamente. Mas eu Lógico, gosto... né? Tem que aproveitar o Não, momento, tem né? que vender o peixe. Coloco muito Metade de Mim. Eu discotequei muito Metade de Mim no show do Hot Mulligan. E eu toco bastante as bandas que tocam no Banda de Casinha. Hot Mulligan foi a oportunidade perfeita pra colocar várias bandas, assim, que tocam no Banda de Casinha, porque é o mesmo público, né? Uhum. Até pra apresentar artistas novos, artistas diferentes. Gosto muito de tocar Emercia, que é um electronic core, então é um pouquinho mais dançante. Gosto de tocar Bayside Kings. Gosto de tocar... Os Nossa, hardcore antigo você não coloca nacional, não? coloco. Ai, fala pra gente qual que é. Mas assim, o que é antigo pra você e o que é antigo pra mim? Ah, antigo assim eu falo, vai, uns anos 90, uns anos 2000, tipo um reitinho antigo. Ah, sim, sim. Eu gosto de discotecar bastante Dead Fish. Eu gosto de discotecar Bayside Kings. É que Dead É que Fish é Bayside foda, né? Kings Que não Dead Fish é... ele é uma banda É, constante, então tem como você falar, tem que falar as épocas do Dead Fish, né? Assim, mais antiga, ali, mais 01 tipo, eu gosto de discotecar Queda Livre, sabe? Sim. Entendeu? A Urgência. Ah, já. Gosto de discotecar Reitinho. 1997 funciona tanto em balada quanto em Intervalo de show. intervalo de show. CPM, eu fiz áudio inteira cantar CPM no intervalo lá do show do Dead Fish. Então, mas é isso, depende muito do contexto. Aquelas classiquinhas que você sabe que funciona, né? Exatamente. As classiquinhas que você sabe que funciona. E, ô Bia, você nunca teve vontade de aprender instrumento? Você toca alguma coisa, nem assim? Não toco nada, não Mas nunca toco teve nada. curiosidade de querer aprender e tal? Já. E não rolou, por quê? Acho que eu não tenho tempo. Mas eu já tive curiosidade de aprender a tocar bateria, porque eu sinto que faria bem, assim, para momentos de pico de ansiedade. Eu vejo que, eu vejo a galera tocando, dá muita impressão que faz muito bem pra mente, pro corpo, pra tudo. E baixo também, que eu acho muito, muito legal. Baixo. Mas, assim, por exemplo, cantar, não. Os bateristas, eles costumam ser os mais calmos da banda, né? Verdade, São já os mais descarrega tranquilos, tudo lá. Descarrega tudo lá e tal, então tem aquela... Sim. Desconta tudo ali na bateria, não tem esse problema, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, pelo menos esse ano tá me mostrando que eu nasci muito mais pra ficar no backstage do que em cima do palco. Uhum. Pô, pode crer. E como que é produzir um show, mano? Por exemplo, você vai lá, você tem que entrar em contato com o cara da casa de show, com a banda e... Não sei, como é que você faz o esquema dos casinha? Do Rocket dos casinha lá? O Banda de Casinha aqui em É São a banca de Paulo. casinha, perdão, desculpa, perdão. Imagina. O Banda de Casinha aqui em São Paulo, eu tenho a facilidade muito grande de fazer na Algo Hits, que é o lugar que eu trabalho. Então, não exige muito tempo de acordo, até porque a gente já tá nessa parceria faz mais de um ano. Mas, por exemplo, agora eu tô levando, vou até usar uma coisa que está acontecendo agora. Eu estou levando Banda de Casinha pra Porto Alegre, que é uma cidade que me pede muito. Eu já levei o Banda de Casinha pra Santos, Goiânia, Campinas e Rio de Janeiro. E é sempre uma coisa assim, você entra em contato com a casa e você apresenta, então, tem um projeto, eu queria fazer aqui e tal. Tem algumas casas que já vêm e falam, não, vem fazer aqui. Campinas, por exemplo, foi assim. E aí a gente vai conversando, aí vê acordo de bilheteria, porque o Banda de Casinha, especificamente, todas as bandas são remuneradas, todo o staff é remunerado, então ele tem um padrão de produção que eu gosto de manter independente da cidade que ele acontece. Então, praticamente, então, onde você for tocar, a casa tem que se adequar à proposta que você tá levando, né? Ou às vezes tem que fazer um meia-meia ali, o que for satisfatório pros dois. Eu acho que é isso, a casa também não pode entrar em prejuízo. Pra fora de São Paulo, eu costumo fazer até 4 shows. Só em São Paulo que eu faço 5 bandas. Fora de São Paulo eu faço Você 4. falando que faz no interior, eu acho que o público do interior também é bom pra caramba, né? O público que abraça as bandas legal, né? Sim. O público que vai quando tem um evento assim, eles vão, né? Sim. E tem casas muito boas no interior, né? Sorocaba tem o Asteroide, Americana tem a Hup, tem muitas casas que incentivam mesmo essa cena independente. Mas é basicamente isso. Eu entro em contato, apresento o projeto, aí a gente vê um acordo que pode facilitar para ambas partes. Geralmente porcentagem de bilheteria,
né? Que aí a casa ganha uma parte na bilheteria, eu também, aí com essa parte eu consigo remunerar as bandas, consigo remunerar o staff, consigo fazer algumas coisas que são padrão do Casinha acontecerem, que, por exemplo, desde a primeira edição a gente dá o flyer A3 pra galera que vai, que aí é o flyer com a ilustração do evento, com o line-up das bandas e tal. E tem gente que coleciona, sabe? Tipo, tem gente que emoldura, enquadra todos. Nem eu tenho enquadrado ainda. Mas aí eu consigo manter esse padrão em todas as cidades. E aí é isso, tipo... Aí é verificar quantas horas eu posso usar a casa, se pode ter passagem de som, backline, rider, essa parte um pouquinho mais chatinha. Mas não é uma produção, uma pré-produção muito puxada, não. Pode crer. É mais tranquilo. Tem algum lugar que você quer fazer, que você pensa em fazer e ainda não rolou, mas que você quer que role, assim? Meu, faz mais de um ano que eu estou namorando Curitiba e tá muito difícil. E Belo Horizonte também. Ainda tá em fase de namoro, esses dois aí. Porto Alegre foi uma negociação mais rápida. É que Porto Alegre eu tava com a data fechada, na real, no ano passado, e aí deu 2 semanas, deu as enchentes. E a casa que eu ia fazer, o Agulha acabou fechando, porque alagou, enfim, aí não conseguiu se reestruturar. Em Curitiba tem uma galera que gosta muito de som lá, né? Acho que Todas as bandas, quando vêm pra cá, é sempre Curitiba, São Paulo, Rio. Mas essas... Sempre tem Curitiba. tem um público que gosta de rock, de música alternativa em Curitiba grande, cara. O Sul é muito forte, essa parte de rock independente. Porto Alegre tem uma cena muito boa, Curitiba então, tem uma cena muito boa. O Frank que veio, que eu falei lá, que era o batista do Surto, ele tava conversando com a gente aqui, tá falando que, meu, a cena do Rio Grande do Sul ali, ela se autossustenta. Sim. Tipo, são bandas do Rio Grande do Sul, tanto que fala que é rock gaúcho, né? Aham. Galera do rock gaúcho, Sim. que eles vão, se sustentam mesmo, eles fazem os eventos lá e não tem essa necessidade tanto de querer sair de lá, né? Agora, mais pro norte e nordeste é um pouco mais complicado já, né? Que eles têm que vir pra esse eixo Rio-São Paulo pra poder estar divulgando trabalho e tal, pra poder... Acho que a cena de lá não é tão autossustentável como a do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que todas elas têm suas deficiências, né? Mas de fato, tipo, a cena de Curitiba e de Porto Alegre, ela é muito forte. Ela é muito, muito, muito forte. Imagino que tenha bastante influência da Fresno, né, de Porto Alegre. E Curitiba tem uma cena de cover muito grande também, mas tem uma cena autoral muito, muito grande também. Tanto é que a galera me pede direto. O Hot Mulligan, por exemplo, eu fui no show, eu discotequei nos intervalos do show do Hot Mulligan em Curitiba e em São Paulo. E em Curitiba, muita gente veio. Ai, quando que vai ter banda de casinha aqui? Quando que vai ter banda de casinha aqui? Tô tentando, eu tô realmente tentando. Eu quero tanto quanto vocês. Ô, Bia, queria entrar no assunto delicado agora. Ixi. Eita. Lá vou eu pedir corte. Meu, eu vi um tempo atrás aí falando que as bandas covers estão tomando o espaço das bandas autorais. Você que agora trabalha ali, que você tá aí no meio aí do rolê e tal, você vê isso mesmo ou não? Você acha que cada um nicho diferente, que parece que o público do cover meio que rouba a galera assim do autoral, e onde vai ter mais, a galera vai mais em show de cover do que show de autoral. Você vendo sua visão ali da Algo Hits ali, você acha isso ou é viagem da cabeça de quem falou? Meu, o que eu vou falar é meramente minha opinião. Mas, Várias assim, máquinas, hein? é meramente minha opinião. Mas eu acho que são públicos completamente diferentes. Eu acho Sim. que a banda cover, por exemplo, é um rolê. Por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que a cena cover é muito forte. Tem um monte de banda cover lá. Tem de vários tipos de banda, várias gerações de banda, vários estilos de banda. Tanto bandas dedicadas assim, tipo, a gente é cover só de tal artista, quanto, não, a gente toca, sei lá, anos 90. E eu não vejo, pelo menos o período que eu passei em Belo Horizonte, meu pai mora em Belo Horizonte, então a primeira vez que eu fui, eu frequentei muitos rolês com ele de cover. Eu não vejo aquela galera frequentando rolê de banda autoral. Do mesmo jeito que eu não vejo a galera de banda autoral frequentando rolê de banda cover. Então eu acho que... Não tem muito, né? Acho que cada um tem o seu público ali, a galera, assim, coexiste, né? exato. Eu acho que coexiste. Aqui em São Paulo, eu sei que tem uma cena forte de banda cover, que principalmente toca em festa e tal, que é uma coisa até que faz sentido, né?
Por exemplo, vou fazer uma festa temática de, sei lá, My Chemical Romance. Aí vou pegar uma banda cover de My Chemical Romance. Faz sentido. Faz mais sentido do que colocar uma autoral, por exemplo. Mas eu acho que é isso, eu acho que coexiste. Tem algumas cidades que é mais forte e tem outras que não. Belo Horizonte eu vejo que é muito mais forte a cena de cover do que a de autoral. Em São Paulo eu vejo que é mais forte a autoral do que a de cover, mas pode ser impressão minha também. Mas uma coisa é fato, tipo, manter uma banda cover é muito mais barato do que manter uma banda autoral. Você só ensaia, só precisa ensaiar, né? Então, a gente já entrevistou aqui, já fez bateu um papo aqui com uma galera de banda cover. E, meu, assim, é uma galera que, pô, é realmente os caras, meu, parece uma banda que, de verdade, tipo assim, não que não seja uma banda de verdade, mas parece uma banda, assim, tipo, os caras fazem show todo fim de semana, 3, 4 shows por fim. A gente teve o União, né, o Charlie Brown, mano, os caras tocam, tipo, a semana inteira. Ai, que legal. Tipo, 12 shows no 12 mês, shows a semana 15. inteira, sabe? Tipo, parece. E eu vejo que às vezes tem banda autoral que não consegue ter essa pegada, entendeu? Mas é complicado mesmo. Eu vejo que existe uma dificuldade em marcar show de banda autoral por aí. Uhum. Porque é isso, né? Tipo, querendo ou não, banda cover, a galera vai saber as músicas. Autoral, você tem que criar o público. Então é um caminho um pouco mais demorado. Por exemplo, você tem que pegar, tipo, um cara lá, 22, 23 anos, pô, ele gosta de Charlie Brown. Aí você vai chamar ele vai se interessar mais em num show de uma banda cover do Charlie Brown ou no show de uma banda nova que tá começando, né? Ele vai se interessar mais no Charlie Brown, né? Sim. Sei lá, assim, desde que a gente começa a tocar, desde o Cerveja Azul, assim, a maioria dos eventos que foram mais pesados no Cerveja Azul foram de bandas covers, né? Tipo, de bandas, tipo, Slipknot, Noite do Metal. Uhum. Aí, tipo, New Metal, aí Slipknot, Deftones e tal. Tipo, mano, vai uma galera em peso, assim. E quando vai banda mais autoral, já não vai tanta gente. Vai mais a galera, vai quem é realmente fã da banda, os amigos da banda e tal, assim. Porque é isso, tipo, banda autoral tem o seu próprio público, né? A banda cover já tem um público de outro artista que aí você acaba atraindo pra si. Sim. Falam que é gozar com o pau dos outros, né? Né, tem esse lance de falar assim de negócio, né? Mas aqui em São Paulo eu tava até falando disso, tava percebendo que tem muita banda cover, até de banda autoral independente, assim, tipo cover de Forfã, tá ligado? É verdade, tem isso, né? Tem uma isso. cover de Fresno, assim, tipo, fala, caralho, mano, que brisa. Que é meio estranho São fazer Paulo é cover, gigante, né? fazer cover de uma banda que está em atividade, né? Tipo, é legal, assim, mas Depende se for tipo uma banda nacional, porque assim, quando você faz um cover de uma banda gringa, beleza, uma banda que, pô, vai ter uma dificuldade, os caras não vão vir pra cá todo fim de semana, os caras não vão vir, né? Sim. A banda nacional, ela já tem a oportunidade de, pô, pelo menos umas 2 ou 3 vezes eles vêm pra São Paulo. Sim. Agora, você, pô, fazer uma banda cover do... o Kiss vai, os caras do Kiss vai terceirizar o serviço agora, né? Eles vão, tipo, vão parar de tocar e vão colocar outros caras pra tocarem no lugar dele, levando o nome da banda. Tipo Patati Patatá, assim. Tipo, batata. Não, a brisa do Kiss é o lance dos hologramas, que até eu acho que é o ABBA, é o ABBA? É alguma banda antiga que fez isso, assim, mas tem uma mega produção das tecnologias atuais, assim, pra fazer um espetáculo mesmo, assim, pra quem gosta da banda, assim. E assim, você tem uma certa sensação que você tá realmente assistindo a banda e os caras estão lá. Mas na verdade é tudo, tipo, holograma, né? Estamos utilizando as tecnologias atuais, né? Pra poder fomentar e continuar, né? Ganhando uma Ganhando grana, dinheiro, assim. né? Olha Mas só, aí que tem outro doideira. patamar, né? Aí já é um outro lance também, né? Que doideira, não sabia disso não. Começa a terceirizar, né? Fala assim, lançar vários keys aí, tipo, espalhados pelo vários países, assim, pra ficar tocando. Sim. Então, e uma pergunta que eu queria falar pra você, assim, eu sempre vou perguntar isso pra todo mundo agora virou de prática isso aqui. O que é uma banda dar certo pra você? Tipo, a banda deu certo, essa banda aqui deu certo. Na sua visão. Vocês não podem perguntar isso pra uma pessoa emo, porque eu vou falar, é uma banda que faz as coisas por amor e que tá gostando de fazer o que faz, sabe? Mas muitos falaram isso. Então, pra mim é isso. Uma banda dar certo é você tá curtindo lá os momentos em que você tem entre a banda, de você ter essa troca sincera com o seu público, de você tá cantando sobre o que você realmente sente, né? Tipo, você ser sincero em tudo que você faz, tudo que você age. Não é necessariamente sobre dinheiro, né? É uma coisa que você
É um outro tipo de riqueza, que não a financeira. É, porque antigamente a gente tinha. A gente tinha aquela coisa de a banda deu certo quando a banda assinou com a gravadora, quando a banda lançou um disco, quando a banda tá na mídia, quando a banda ela se autossustenta ali, e a banda deu certo, né? E agora, como hoje em dia, como mudaram as mídias, né? Pra você ouvir música, a maneira de você ouvir música, então aí muda o lance de falar o que que é uma banda que deu certo, né? Se é uma- A nossa teoria aqui é do Rafa, que o Rafa sempre fala assim: a banda que deu certo é a banda que você consegue viver dela. Você consegue tirar um dinheiro que você consegue sobreviver com o dinheiro da banda. Então, tipo, aí a banda deu certo, né? Então aí tem muitas visões, então isso vai mudando com o tempo, né? Então, é relativo porque isso é muito particular de pessoa para pessoa, né? Não tem como a gente generalizar isso, colocar tudo No mesmo num pacote, né? lugar assim. Eu acho que é muito. Eu acho que, sei lá, sucesso, uma banda Uhum. dar certo, vai muito da realização pessoal da banda, saca? Sim. Que nem às vezes tudo bem, óbvio, de repente uma pessoa ela quer viver de música, de repente não precisar ser CLT, com a própria arte dela, ela conseguir, né, ganhar dinheiro, enfim. Mas às vezes o cara ele tá tocando, a banda de repente ele não consegue ver só da banda, mas pra ele tá legal, Sim. sabe? Então Sim. eu acho que é muito isso. Talvez a realização pessoal é o que vai ser o entendimento de dar certo ou não, de sucesso ou não. E é muito pessoal de cada um. Eu acho que é exatamente isso. É muito sobre realização pessoal, se você tá feliz fazendo o que você faz. Eu acho que é isso. É porque a gente tem até casos de várias bandas que de repente chegam num status assim de muito sucesso, que aí, tipo, você vê, as bandas acabam acabando, porque assim, os caras que eram amigos antes, que tinham o amor pela coisa, hoje de repente não, sabe, vira uma coisa automática, os caras não se falam e fazem mais pelo business, né? Então, Sim. às vezes a banda é pequena e tem a realização pessoal, sabe? Exatamente. Eu acho que realização pessoal é justamente a resposta. Uhum. É que nem aconteceu com o Surto, né? O baixista veio aqui, gravou com a gente, o Franklin. E, cara, eles encerraram a banda por causa de treta quando eles estavam no auge master, Olha assim. só. Tipo, antes de lançar, eles Acho que já gravaram o segundo gravaram um álbum CD. e, e eles foram fazer uma turnê no Japão. Aí tretaram lá, acho que o vocal e o guitarrista. E quando eles terminaram a banda lá, voltaram pra cá com o CD gravado. E a gravadora falou: Meu, E aí, como é que faz? lança então esse CD, faz toda a parte de lançamento, show, pai, e depois vocês terminam, tá ligado? Sim. E é uma banda que termina no auge, assim, então vai muito disso, né? Às vezes a realização, né? Somente você tá numa gravadora e está no auge. Então, às Exatamente. vezes você tá tocando ali, fazendo o seu som de boa Aí, e confortável com as pessoas que estão com você, é muito mais realizador do que às vezes você ter tudo e ao mesmo tempo não ter Exatamente. nada. aí foi que eu perguntei pro Frank, tipo, Frank, pô, mano, sei lá, se tá pensando, pô, na época era tão difícil você conseguir ter uma gravadora, de você, pô, conseguir ganhar uma grana tocando, fazendo o que você gosta. E, tipo, poxa, não tinha como chegar assim, vocês juntar a banda e falar, não, calma aí, gente, a gente tá numa gravadora, a gente tá, tipo, conseguindo coisas que, mano, quase nenhuma banda tá conseguindo hoje em dia. E era a última safra ali tipo, da época que as Gravadora. gravadoras investiam nas bandas, né? Que elas, tipo, botavam na rádio, tipo, tal. E eles falaram assim, meu, era tão. Quando eu saí da banda, foi um alívio, assim. Eu pensei, cara, vou voltar a carregar as caixas nas costas, né? É? E eu pensei, falei assim, poxa. Ele falou assim, mano, a gente ficava no caminho, o clima era tão ruim que a gente ficava assim, putz, mano, Isso é foda. sabe? Mesmo, então, aí vai aquele negócio, né, que você falou. Aí entra, né, tipo, pô, se sentir bem de estar tocando, de estar, tipo, pô, tô com meus amigos fazendo um som desde aquele som que a gente gosta e tal. E eu acho que a pandemia, ela, por um momento, ela deixou a gente acreditando que a gente nunca mais ia, por exemplo, ir pra um show. Uhum. Chegou em determinado momento da pandemia que eu achava que eu nunca mais ia num show. Ou que, sei lá, ia ser aquele negócio de, não. Sei lá, a gente iria em shows ou em cadeiras e mesas, ou todo mundo com máscara, ou sei lá, com 60% da capacidade. Então, eu acho que isso acabou ressignificando na cabeça das pessoas de, meu, eu tenho que fazer o que me faz me sentir vivo. Sei lá, tipo, obviamente, dinheiro é importante, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar conta, mas faz parte de estar vivo também você amar o que você faz, você sentir essa realização pessoal. Você acha que tem essa mesma visão nas bandas gringas também? Eu acho que sim. Desse negócio de virar, o que é virar pra uma banda gringa, né?
É que, querendo ou não, as plataformas digitais acabaram democratizando muita coisa, né? Antes você. Teve uma época que, pô, pra você ouvir uma banda, você precisava comprar o CD dela. Agora, meu, se você tem um estúdio em casa, e nem precisa ser um estúdio profissional, assim, tem tanta distribuidora gratuita não, mas enfim, tem tanta distribuidora hoje que é dedicada para artistas independentes, você consegue subir sua própria música de casa, tem o SoundCloud, sabe? Então acaba democratizando, eu acho que baby steps também. Primeiro você vai lá e você grava com uma mixagem, uma masterização que você gosta, você grava com o cara que você gosta, aí depois você faz show na casa de shows que você queria fazer, aí depois, sei lá, você tira a foto promocional com o fotógrafo que você queria, e baby steps. Vai dando certo, Sim. degrauzinho por degrauzinho. É, aquela coisa, né? Meio que, tipo, pô, aquele trampo que uma gravadora fazia, né? Tipo, só uma gravadora ia conseguir fazer aquele trampo. Hoje em dia, assim, o artista ele até consegue fazer sozinho. Sim, Sim. sim. Mas aí, É um trabalho do caramba, mas... aí vem algo hits que vem e faz pra você. Mas praticamente o trabalho de uma gravadora, né? Mas hoje, por exemplo, hoje uma banda, eu lembro que antigamente pra gravar era um horror. Você tinha que dar um rolê do caralho, pô, achar um estúdio e aí com um cara que não sabia o tipo de som que você queria fazer. Aí aquela gravação corrida, porque cada hora era caro. A real é que ter E... banda dá muito trabalho. Ah. É muito caro e dá muito trabalho. Eu Então, percebo isso Uma no meu empresa dia a que você dia. gasta muito, né? Pra vir o Sim. retorno então, depois de e muito a gente tempo. vê assim uma molecada assim que, tipo, pô, até os caras até gostam de rock, mas eles falam assim, ah, vou cantar tipo um trap, vou fazer. Porque o trap, o quê? Você faz a batida mesmo ali e tal, e você mesmo faz seu som ali, né? É uma coisa mais fácil, né? Uma coisa, tipo, mais palpável, né? Uhum. Aí, tipo, agora você pensa, pô, vou ter uma banda. Aí o cara falou, pô, tem que achar um baterista. Pô, baterista vai ter que ter a batera, as peças da batera pra tocar. Você já viu aquele tweet? Ter banda é colocar 50 mil reais de equipamento no porta-mala pra ganhar 300? É isso. É isso mesmo. Ter banda é isso. Mas é isso, se não é o amor que move, É. do que vai ser então, Eu né? sempre falo, assim, tem aquele ditado assim que eu falo, tá no rock é pra se fuder, cara. Não adianta você achar que vai pô, montar uma banda, vai ser só flores. Sim. Teve algum perrengue assim com show assim que você falou, meu Deus, isso aqui vai dar merda. Organizando, que você ficou em choque assim, que você quase ligou Moisés e ajuda, o que que eu faço? Teve algum momento assim ou você conseguiu sempre levar de boa? Cara, bateu muito a síndrome de impostor pra produzir o Pense lá no Vila Guilherme. Sério? Bateu muito. Porque minha primeira experiência produzindo Pense foi no Tendal da Lapa, no show de lançamento do Tudo Que Temos de Lembrar em São Paulo no ano passado. Porém, o Pastura tava comigo. Pastura, a gente brinca que eu sou pupila dele, né? Que teve um dia que ele tava lá na Algorithms, aí tinha acabado de chegar os flyers do Banda de Casinha de Halloween. Ele pegou aquilo, virou e falou: você que organiza isso aqui? Começou a me fazer um monte de perguntas, assim. Aí parou, aí ele virou e falou assim: você não quer produzir o Pense, uns shows assim? Eu falei, pô, claro, sabe? Óbvio. Tipo, é óbvio, eu amo a banda, amo estar com os caras, vamos nessa. Só que assim, no show do Tendal, ele tava lá. Eu produzia a banda, beleza? Mas qualquer coisa eu podia dar uma chorada, podia gritar que ele tava lá. Nesse da Vila Guilherme, chegou, tipo, as informações pra gente, sei lá, na véspera. E, meu, era um negócio assim, ai, rolê de prefeitura, e aí tinha isso, tinha aquilo, passagem de som cedo pra caramba. Aí sabe quando você vira e fala assim, mano, eu não vou dar conta. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Eu lembro de chegar a falar pro Ítalo assim, Ítalo, eu acho que eu não vou conseguir. E ele, tipo, não, calma, você vai tirar de letra. Eu, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Afinal, tudo deu certo, deu tudo bem. Atrasou um pouco a passagem de som, mas, meu, tudo certo, a galera curtiu, foi massa. E eu ainda consegui fazer cobertura nos stories dele do show, então deu tudo certo. Ah, então você conseguiu tirar de letra, pô. Nossa, mas ó, eu tava nervosa. Eu lembro, eu cheguei no camarim, eu tava com as pulseirinhas assim pra impulseirar eles, eu tava tremendo tanto. O Ale virou pra mim e falou assim: o que que aconteceu? Você tá tremendo? Aí eu meti o louco e falei assim: ah, é que eu tava cansada, eu tomei pré-treino antes de vir. Não demonstrar nervosismo pra banda. Vou contar a experiência aqui. Eu conheci ele em 2004, né? E ele tinha uma banda e tal. Eu conheci um camarada que tocava com ele. E aí, pô, a gente tinha formado uma banda. A gente queria tocar. E caramba, como a gente toca tal, não sei o que. Aí a gente chegamos aqui no Cerveja Azul. Quero tocar. Falei pro Kaká, quero tocar. O Kaká falou assim: ó, fala com o Dalton, que ele que organiza com as bandas aí. Tal. Eu falei, Dalton, quero uma data aí. Dele,
Tó, te dou uma data. Mano, eu que tinha 16 anos. 16, 17 anos. Tó, pega uma data aí pra você, mano. Eu falei, caralho, pegar uma data. Eu falei, pô, pegar uma data, preciso chamar as bandas, né? Aí eu conheci um camarada que era da banda dele, chamei a banda dele, chamei uma outra banda e tal, não sei o quê. Mas foi muito assim sabe, Na cara e na coragem. E na época o Cerveja Azul ele tinha só a estrutura da bateria ali. Não tinha Uhum. a estrutura e os PA, assim. Aí os microfones e tal, e não tinha amplificador nem nada e tal. E aí foi, chamei uma banda aqui, chamei uma banda ali. Meu, o evento lotou, assim. Tipo, foi uma banda que trouxe outra assim, falei, caralho. Tipo, pô, trouxe um, tinha que trazer a caixa, vocês trazem a caixa de baixo e tal. O ampli de baixo, a gente traz aqui um ampli de guitarra, e eu traz outro ampli de guitarra e tal. Mas tem uma resposta pra que lutou também. Porque no mesmo dia, o cara que organizava, que dava as datas, ele marcou um evento de metal no mesmo dia. Aí foi mó galera pra ver também o evento de metal. Aí já entendi, porque deu quase sold out essa porra aqui. Então. Aí juntou, a galera do metal acabou ficando lá e tal. E foi legal. E foi assim, aí eu falei, então, me dá outra data aí que eu faço aí. Mas foi numa quarta-feira, né? Meio de semana, numa Caramba, que quarta-feira. doideira. Você vê azul. Mas era a época que o pessoal tinha faculdade, então o pessoal já meio que entrava, e meio que de quarta-feira era de graça, né? Então a gente Uhum. conseguiu montar. Ele, me dá outra data aí, Dalton. Pega outra data aí, você fez legal e tal. Outra data tinha 4 pessoas. Ah, mas meu primeiro banda de casinha eu também não sabia como ia ser. Tipo, que assim, eu montei o banda de casinha, foi muito. Eu tava numa fase muito ruim mentalmente, eu tava desempregada. Uhum. Já fazia uns 2 meses. E por eu estar nessa fase frágil mentalmente, eu tava muito indo pra minha zona de conforto, pro meu lugar seguro, que era o primeiro disco do American Football lá, o LP1. E aí o American Football anunciou o show no Brasil. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Tipo, e se eu fizesse alguma coisa, tipo, pra reunir meus amigos, pra estar com eles, assim, uma semana ou um dia antes do show do American Football. A ideia era ser na véspera. Ainda bem que eu não fiz, porque depois a Balaclava anunciou que o Mike Kinsella ia fazer o Owen, né, na Casa Rocambole. Mas aí eu marquei o banda de casinha uma semana antes, chamei as bandas dos meus amigos, assim, e lotou. Vendeu, tipo, 91 ingressos antecipados, mais alguns na porta. Meu, deu quase, tipo, 200 pessoas, assim, na Algo Hits, pro meu primeiro evento. Falei, gente, que doideira, assim. E, meu, eu não fazia a menor ideia como fazer produção, assim. Até coisas básicas, assim, que eu não tinha, sabe? De, por exemplo, tem que colocar água no palco pra banda. Não tinha essa, pô, precisa, sabe? São vários detalhezinhos, né, que fazem a coisa acontecer, né? E você tem que Exato. estar sempre atento a todos ali, né? Sim, e a Algo Hits, querendo ou não, me acostumou muito mal, porque a casa tem um backline muito bom. Aí, por exemplo, fui fazer meu primeiro banda de casinha em Santos, que foi a primeira edição do banda de casinha que eu fiz fora de São Paulo. Aí eu fiz numa casa que hoje tá fechada, não funciona mais lá. Não tinha equipamento nenhum a casa, porque era uma casa de balada, então nem bateria tinha. Então, foi um negócio que eu literalmente tive que me reunir com a Capote, que é uma das bandas que hoje eu ajudo, assim, tanto nessa parte de marcar show, quanto de estar lá, né? Tipo, dando uma assessoria de modo geral. E aí a gente se juntou e falou, não, beleza, vamos fazer o evento acontecer. Aconteceu, foi lindo, deu mais de 100 pessoas também, num domingo chuvoso em Santos. Esse foi um que eu acho que eu até falaria que, meu, achei que ia dar tudo errado e no final das contas foi super legal. Ô, Bia, posso entrar em outro assunto? Pode. Meu, tipo, trocando ideia com você, que você, meu, parece uma pessoa bem madura, assim, bem profissional, assim, né? Já sofreu preconceito já, tipo, de, sei lá, da galera ver que você, tipo, você é mais nova, tal, você é mulher, tipo, não levar muito a sério na hora de você estar produzindo um evento, tipo assim, pô, não. Você já chegou a perceber isso, tipo, de ter aquele certo... Cara, de ser mulher, eu preciso falar que, assim, eu já observei muitos problemas, assim, da galera não respeitando outras minas no rolê. Eu não posso reclamar muito de mim, porque eu já percebi que a galera me respeita muito. Tanto por downstage, quanto por Algo Hits, quanto por banda de casinha. Mas, pô, é um saco ver a galera não te levando a sério por você aparentar ser mais nova. Eu tenho 27 anos e eu sei que eu não pareço ter 27 anos. Todo mundo fala que eu não pareço ter 27 anos.
Mas, meu, já aconteceu mesmo de me tirarem. Não sei se pode falar palavrão. Fala, fica à Mas vontade. O que a gente vai falar aqui? De me tirarem pra merda mesmo, assim, de. Ah, não, nada a ver isso aí. Sabe, tipo, eu tava. Não vou expor tanto assim, mas eu tava, tipo, levando banda de casinha pra outra cidade. E aí rolou a oportunidade de fazer em uma determinada casa, que já tava tendo um outro evento, aí a gente falou de juntar eventos e tal, e o produtor desse outro evento me tirar pra merda, assim, de, ah, não, de que eu não entendo nada mesmo. E aí um amigo meu virou e falou, não, mano, é o banda de casinha, é um rolê assim, assado. E ele virou e falou, cara, eu nunca ouvi falar, sabe assim, tipo... Por eu ser nova. Então, tipo, de, assim, questionar o que eu já tinha trabalhado, há quanto tempo eu tava no ramo. Aí você fica, ai, tá bom, cansativo, né? Poxa, que saco. Mas em relação a essa mulher, não. Eu vejo muita mina perto de mim sofrendo isso. Já ocorreu de eu ter. Assim, já ocorreu de eu ver e observar alguns questionamentos, por exemplo, assim. Ai, por que que você tá. De outros caras mesmo. Ai, por que que você tá fazendo tanta questão de fulana? Tá comendo ela? Sabe? Tipo, ah, por que que você tá querendo trabalhar com fulana? Ah, porque vocês estão ficando? Ah, porque sei lá o quê? Isso é chato. Isso é um negócio que eu, infelizmente, vejo no dia a dia mais do que eu gostaria. Mas, em relação a mim, eu já notei que, pelo menos a galera de banda, assim, me respeita muito. Mas já ouvi várias asneiras de produtor, assim, de casa, produtor de outras bandas, produtor de outros eventos com a minha idade mesmo. É, porque eu imagino lá, o cara tá acostumado a vir um barbudão, a vir falar, ah, vai cair com show com vocês aí e tal, não sei o quê. Aí vem uma menina tal, com essa maturidade que você tem, assim, com esse Ah, profissionalismo que você tem. aconteceu uma ocasião num show que eu estava produzindo pro Pense, Sim. assim, lá no backstage, de virarem pra mim, falarem assim, ah, o que que você tá fazendo aqui? Tá perdida? E, pô, eu não sou de ficar me gabando, mas eu ouvi aquilo, eu dei um sorriso, eu Você falei, fala, eu preciso dessa cutucada. nossa, eu ouvi aquilo, eu só dei um sorriso, eu falei assim, não, eu tô produzindo a banda headliner do evento, Pense. Aquela jogadinha, Aí a né? pessoa fez, ah, a Sol fez, ah, então tá bom. Foda, viu? E o... Pode falar, Pode pode falar. falar. Fala. Não, Pergunta outra parada. eu falo assim, pô, é legal que você consegue tirar de letra, né? Você não tem aquela, né? Tipo, não guarda isso pra você, né? Você consegue contar esse tipo de situação. Ah, cara, quando eu lancei o Downstage, eu era muito. Eu não sei se essa expressão tá certa pra esse tipo de situação, mas, tipo, eu tinha muito rabo preso, assim. Eu ficava muito naquelas de, ai, não, eu não posso ficar queimada com ninguém, eu não posso. Não quero ficar mal com ninguém, aí levava desaforo pra casa, sabe? Eu acho que foi muito isso de criar casca. Teve um amigo meu, Marcelo. A gente até tem uma história que a gente se odiava, a gente era amigos, aí virou inimigos, aí virou amigos de novo. Hoje a gente é, tipo, o melhor amigo. E ele me falou isso lá no início do Downstage. Ele falou, cara, você precisa muito criar casca. Porque, tipo, às vezes eu me derrubava com um tweet falando mal do site, com um tweet falando mal de mim. E era uma parada que, assim, acabava com o meu dia. Eu sei como é. Aí levava pra terapia, e aí chorava, e sei lá o quê. Aí, meu, hoje já aconteceu assim de eu estar no meio de uma reunião com 10 caras, assim, reunião de planejamento, Aí um falar alto comigo, ou me cortar, ou me interromper, e eu virar na frente de todo mundo e falar, cara, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Por que você tá falando assim comigo? Por que você tá falando alto comigo? Só que é isso, me levou muito tempo. Me levou muitas sessões de terapia, um oferecimento Marlene Crepaldi, minha terapeuta. Olha, coitada, meu. É foda, foda. Falei que eu porque- sei porque a gente levou. Eu era louco pra levar um hate aqui no pod, né? Ah, Falei, é? nossa, levar um hate. A hora que a gente levar um hate, a gente tipo, furou a Furou uma bolha. E. Porque assim, quando a gente começou, a gente tá no na segunda temporada, né? Do podcast, né? Já são mais de 100 episódios gravados. Aí de 120. Mais de 120, na real, né? E eu falei, meu, tem que vir. Não é possível que o Tá bagulho. todo mundo achando legal. Pô, todo mundo, ninguém "Ah, é fez bacana." jornalismo aqui, ninguém. Porra nenhuma. A gente fez com a cara e coragem, foda-se, tá ligado? Aham. Tudo foi a gente que criou aqui, que montou tal, tudo. E aí foi esperando. Mas quando veio. Eu Mas fiquei veio senti a mesma Bate, coisa que bate. você sentiu ali na época do Ficou da site. semana Tá? mal. Nossa, você fica falando, nossa, não precisava ser assim tão profundo. Cara, quando eu criei o Downstage, eu tinha 23 anos, assim. E apesar de eu estar atuando com jornalismo há 4 anos,
atuando com jornalismo dentro da cena emo, eu era tipo, mano, quem é essa fulana e quem que ela pensa que é, entendeu? Pô, o Downstage foi super abraçado pelo Lucas Silveira quando ele lançou. Tipo, o Lucas me abraçou muito a gente. Tanto é que, meu, foi muito engraçado que com 3 dias de site, ele me mandou uma DM no Twitter e ele tweetou assim, Vacari Bia, olha a DM. E aí todo mundo ficou tipo, meu Deus, o que o Lucas mandou pra Bia? O que era? Tipo, ele me mandou assim, cara, vai sair uma música nova da Fresno, meia-noite, e ninguém sabe, pode dar em primeira mão no site. Tipo, Caralho, que foda. ele botou muita fé no site. Então, assim, tipo, teve gente que ficou tipo, ai, mano, por que o Lucas tá dando moral para o site dessa mina, sabe? Tipo, quem que é essa aí? Quem que ela pensa que é? Pô, eu tô aqui trabalhando há 10 anos na cena e aí chega essa pirralha. Quem que ela pensa que é? E, meu, levou muito tempo pra eu digerir isso. O que mais me pegou na época foi assim, por que essa pessoa que não me conhece, nunca me viu na vida, não conhece minha história, tá me odiando? Tipo, o que eu fiz pra uma pessoa que não me conhece? E aí, até você aprender que Twitter é realmente uma terra de amargurado, que ninguém gosta de si mesmo lá. E que Aí a vai no galera... tempo, né? Vai no tempo. Que é tipo os demoninhos, te puxando assim, querendo te puxar pra baixo. que a galera assim. vai odiar pelo simples prazer de odiar, vai criticar pelo esporte de criticar, aí você desencana. E quando você descobre que a vida fora do Twitter, ela continua, que nada reflete muda, lá. né? Mas é uma coisa que eu percebo que às vezes parece que parece que a nossa vida, ela meio que tá se jogando dentro das redes sociais, né? Sim. E que às vezes, tipo, o que acontece nas redes sociais não é o que acontece fora. E a gente tá se preocupando mais o que tá acontecendo aqui. Que, mano, foda-se. O cara veio falar umas groselhas da gente e tal. E, meu, na hora eu fiquei malzão. Falei, caralho, velho, pô, porque o cara falou isso, pô, tudo bem e tal. Pode ter, não precisa gostar de tudo que a gente faz, tal. Pode criticar e tal, mas, pô, mas tão pesado assim. Aí depois eu pensei, assim, pô, o cara. Aí você vai pensando, pô, o cara tá amargurado, pô, porque quando você tá de bem consigo mesmo, você não precisa falar certas coisas. Você pode dar uma crítica construtiva. Aí eu falei, Tem jeitos de de criticar, criticar, né? Sim. Aí eu pensei, eu falei, meu, um cara é amargurado. E foda-se, não conheço o cara, também não queria questão de conhecer, então, meu, eu descarto. Pô, tem um monte de gente aqui, mano, o papo legal, não sei o que foi legal, então, foda-se. Aí rolou uma treta, né? Que aí já vem alguém que curte pra caralho, já fala, mas você já defendeu. Aí os caras Eita, ficam, aí. rolou uma treta. Fala, nem quero ver mais nada. Os Hoje, caras não vê lá, o bagulho ficou da hora. Vai, não quero ver porra. hoje eu procuro não ligar, assim, mas foi um longo caminho até eu exercitar isso em mim. Tem dias que, meu, às vezes você tá num dia ruim. E vem tudo. Né? Aí bate erradíssimo, assim. Aí você fala, porra, por que fulano só não me esquece? Mas aí você... A minha terapeuta, ela é muito adepta do dorme que passa. Sim. Aí eu literalmente durmo, acordo no dia seguinte, ainda dói do jeito que doeu ontem. Não, então deixa. Bia, você aconselha todo mundo a fazer terapia? Todo mundo. Todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo. Eu tô pensando em fazer também. Tem que fazer também, hein, Rafa? Eu faço. Terapia Você é faz muito bom. terapia? Holística. Holística. É, holística. Holística é muito bom também. Não, mas terapia Mas com... não... Ela não substitui a normal. Tem que ter a holística. É porque é normal. A espiritual e a mental. Eu fiquei meio Exato. puto com a minha antiga terapeuta, assim, rolou uns estresses. Eu falei, mano, pau no cu da terapia, mano. Aí a gente conheceu a Kelly, né, que é uma terapeuta holística. A gente trocou ideia, ela gravou um episódio com a gente e, tipo, foi amor à primeira vista, assim. Aí, Legal. A tanto gente que, não sabia nada que era terapia holística. tanto que todo mês, né, eu faço uma sessão, e as sessões, tipo, de 3, 4. A Sim, última foi 5 holística. horas. Holística é... A última foram 5 horas de sessão, tá ligado? Tipo, então... E quando é que você vai tomar ayahuasca de novo? Tá com Tomei medo? já? ayahuasca também, tipo, com ela, assim, eu fui pra uma parada, mano, daqui a Eu pouco eu tô lá faço. com os Nossa, índios lá. conhecimento. né? Já tomou de ayahuasca? Não. Sei nem o que é. É um Não chá sabe? que você toma lá e meio que você assim. É da você cultura mais transcende. indígena, É. assim, né, Legal. que abre uns portais, assim, que você consegue entender coisas que às vezes você não entende que rolam com você. Então, muitas respostas vêm quando você faz uma sessão de ayahuasca. Assim. A parada que você fica com você. É você e você mesmo, né? Legal. É bem Uma parada legal, que você. Aquelas coisas que você esconde de você mesmo, assim, você vê que. Porque às Legal. vezes você não Desabrocha na tua aceita, cara. às vezes fica guardado lá no... No inconsciente. É, porque ela cobrava muito de mim que eu tinha que reencontrar minha criança interior, tá Uhum. ligado? É um papo que eu acho que até na terapeuta que não é holística, pelo menos comigo, É, o terapeuta falou, uma linha mais pra tem psicanálise, essa parada, sim. né? E com isso rolou, com a ayahuasca, assim, eu comecei a lembrar lá, Que quando eu era legal. pequeno,
Falei, caralho, foda. Ai, que da hora. Agora eu sei, porque eu descobri porque eu gosto de filme de terror, por exemplo, que eu sou fã pra caralho, tá ligado? Nossa, E eu- aí eu não entendi, não que eu não entendi, não que, nossa, preciso saber por quê, mas na sessão eu descobri por quê. Aí lá começou a vir lembranças da minha infância que eu não lembrava, tipo, que você que conectou lá, agora eu sei por que que eu gosto disso, e você vai abrindo várias conexões dentro da sua mente, que você começa a entender muita coisa, assim. E aí coisas que aconteceram, puta, um estresse no trampo, sei lá, alguma coisa com a família. É, que Aí, tipo, legal. ela te explica, porque a ayahuasca, ela é uma entidade. Quando você toma, você ativa ela, tá ligado? E aí ela te responde muitas coisas. Várias Que legal. respostas. É meio brisa, mas é muito legal. A minha terapeuta, ela me atende desde 2021. Ela viu Downstage nascer, ela viu muita coisa, viu Banda de Casinha O nascer. que era a Bia antes e depois da terapia? Cara, Fazer era terapia. uma pessoa que se preocupava muito em ter a aprovação de todo mundo, sabe? E eu acho que hoje hoje é óbvio, eu não entendo isso por completo, tô na luta de entender que, meu, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Uhum. Nunca vai Sim. conseguir Esse, agradar. esse tipo de você achar que, tipo, precisa de ter aprovação, porque você, é assim, conversando com você, mano, sabe que você, porra, você tem um. Parece que você tá conversando com uma pessoa adulta. Tipo assim, não adulta, mas uma pessoa muito mais velha, sabe? Que você Já tem a maturidade, aconteceu, né? já aconteceu comigo de estar numa entrevista de emprego, aí eu falando sobre minha vida e a pessoa vira e fala assim: você tem uns 60 anos, né? Você já nasceu velho, né? Então, você tem um grau de maturidade, assim, já, tanto pelo trampo, tanto pela, acho que, por você ler bastante também e gostar de escrever. Você acha que, tipo, pô, você já sabia que você era boa em escrever e ter essa noção, tipo, sabe, de dicção, de poder falar bem. Você saber que você é boa, né? E, tipo, querer provar isso pros outros, tipo, né, nessa fase, assim, tipo, dos 20 anos e poucos. Meu, é até engraçado você falar isso, porque eu tava literalmente falando isso com a minha mãe ontem no Uhum. WhatsApp, que eu falei pra ela, cara, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu não tô tendo síndrome de impostura com algumas coisas. Porque, meu, sei lá, até 3 meses atrás eu tava tipo, nossa, por que que as pessoas estão me chamando pra trabalhar? O negócio mesmo do Dharmanambi me Sim. chamar como booker. Meu, por que que isso tá acontecendo comigo? Tipo, será que eu tô, sei lá, dando a entender que eu sou uma profissional boa, que eu sou isso e aquilo? Será que não estão vendo demais, esperando demais de mim? E aí, nossa, isso causava ansiedade de querer não decepcionar ou frustrar as expectativas das pessoas. Isso ainda tá sendo um processo, mas nossa, eu tava conversando com a minha mãe isso ontem, falei, cara, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu tô nessas de eu não tô mais tendo síndrome de impostor. Eu acho que hoje eu sei da minha capacidade, da minha competência, sei aonde eu não sou boa, sei aonde eu me garanto, sei aonde eu preciso melhorar. Uhum. E Ah, é o isso, né? importante Processos. O importante é essa coisa que você falou. Tipo, eu sei que eu tenho que melhorar aqui, né? Então, saber que, pô, aqui eu tenho que melhorar aqui, mano. Eu sei que eu sou bom, isso me garanto, né? Pra não ter que ficar se escondendo disso de você mesmo, né? Falar assim, não, depois eu vejo isso aí, né? É, E é quando chegar a bater na hora que você precisar daquilo, te prejudicar de alguma forma. sim. Ô, Bia, e aí, quais que são os projetos futuros da Algohits? Parcerias? O que, que tem por vir aí que a galera pode esperar? Merchan novo? Conta tudo pra gente o que, que tem por vir aí. Tá. A gente tá, falando de Banda de Casinha primeiro, a gente está com a primeira edição do Banda de Casinha Internacional marcada para julho. Dia 13 de julho vai ter a primeira edição com uma banda gringa, que é o Tiny Moving Parts, que vai vir pela primeira vez pro Brasil e vai tocar no Banda de Casinha. Uhum. Vou soltar a edição de Porto Alegre, estou em busca da edição de Curitiba e de Belo Horizonte. Do Downstage, a gente segue com os lançamentos no selo do Downstage. A minha produtora também, a Via B, ela tá desenhando uma turnê nova de uma banda de Porto Alegre que vai rodar aí algumas cidades. E Algohits, o que que eu posso... eu acho que isso Dá eu uns posso spoiler divulgar. pra gente. Não, esse eu posso divulgar, mas o Moisés autorizou. A gente vai lançar a nossa própria plataforma de distribuição aí em Que julho e legal. agosto. Que legal. Que aí os artistas poderão subir as próprias músicas e já distribuir direto com a gente, sem a gente precisar mediar essa parte. Você manda um recado pro Moisés da gente?
Quando é que ele vai vir aqui? Que a gente chamou ele e falou que ia vir. Ah, e ele é muito enrolado. Vocês tinham que ter chamado ele pra vir junto comigo. Que aí eu só virava e falava assim, a gente tem um podcast dia tal. Aí ele tranca a A gente. gente tava lá na Algo Hits, lá eu falei com ele, eu falei assim, mas você vai lá no podcast, né? Ele falou assim, não, vou lá, só falar lá, marcar lá que eu vou lá, né? Aí É mais fácil mandar a data pra mim e eu só viro e falo, então, tem podcast dia tal. Então a gente também queria trazer o pessoal do Dharma também, se puder. Sim, por falar com favor, você. tragam o pessoal do Armanam, o pessoal do Metade de Mim. Eles são legais, pessoal do Dharma? Eles são. Ah, então pode chamar, então. Eles são, ai de vocês se forem chatos aqui no podcast, hein, pelo amor de Deus. Bia, antes da gente finalizar, mano, a gente vai pra umas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente com você também, tá? Tivesse o fim do mundo ali, acabando, um apocalipse zumbi, sei lá, se fosse pra um bunker, tivesse que salvar 3 discos e 3 livros. Quais os 3 livros que a Bia salvaria? E os 3 discos? Eu salvaria o LP1 do... Lembrando que você vai ouvir isso pro resto da sua vida. Tá. Então, né, dá uma diversificada. Tá, eu salvaria o LP1 do American Football. Eu salvaria o Proper Dose do The Store So Far. E... Nenhuma nacional? Falou tanto do nacional aqui, não vai levar um? Meu, pior que Fica à Nacional tem... vontade. Fica à vontade. Nacional tenho vários filhos favoritos. É foda. Eu levaria o... Mais uma noite... Não, mas... Depois de tudo que eu passei, do Metade de Mim. Uhum. Primeiro EP. Enquanto eles não têm um disco, Uhum. levaria o EP do Metade de Mim. Os E 3 livros. livro... Deixa eu pensar. 3 livros, hein? Eu levaria Tipos Incomuns, do Tom Hanks. Tom Hanks é meu ator favorito e muita gente não sabe, mas ele é escritor também. Qual que é o seu filme favorito dele? O meu filme favorito dele muda toda hora, mas no momento Seu top 3 lá dele. Hã? Top 3 do Tom Hanks. Top 3 Tom Hanks é Sintonia de Amor, com a Meg Ryan, A Espera de um Milagre e O Terminal. Terminal é... Sim, é verdade. Mas, nossa, tem vários. Ele tem mais de 80 filmes, são vários, né? workaholic. Tipos Incomuns do Tom Hanks. Deixa eu pensar. Acho que o primeiro Desventuras em Série. Desventuras em Série foi uma saga de livros muito importante pra mim durante a adolescência. Eu acho que eu li a saga inteira tipo, umas 3 vezes na vida. E... Deixa eu pensar. Nossa, difícil? Só vai ter isso pra ler o resto da vida. Só isso pra ler, né? É que 3 é muita mancada, né? Mas Só tem que ter 3. Se falar 15, fica fácil. E qualquer gibi da Turma da Mônica. Pronto. Mas qual? Da Turma da Mônica, que tem vários, né? O Almanac, o Cebolinha, o Cascão. Não, qualquer um. Só jogar lá. E um álbum do Blink, que eu vi que tu tem a tatu Eu tenho a ali. tatu do Blink. Ixi, eu tenho um monte de tatu pra banda. Então, o do Blink eu tava pensando aqui, quando vocês falaram nacional, aí eu tava, tipo, entre um do Blink e esse do Metade. Do Blink eu levaria, provavelmente, o Take Off Your Pants and Jacket. Esse é foda. É o preferido também. Bia, brigadão aí por você ter participado. Eu que com a agradeço, gente, foi ter muito colado legal. aí. Vim falar com a gente aqui, esses 2 sequelados, né? Que foi uma das... Foi o que a gente falaram que pra gente. falaram que somos dois Eu tava vindo pra sequelados. cá, o Dani do Pense virou e falou, eles falam demais. Eu falei, eu falo mais, vai render. Dani, gente fina pra caramba, mano. Ele e é, o Rudá meu, também. ele gente é. fina. Os dois, queridos demais. Aí depois eu descobri que ele tocava no Plastic Fire e fiquei mais fã dele ainda. Ah, Ele sim, tocou, né? Eu falei, você tocou no Plastic Fire? Pô. sim. Ele falou assim, você é do Rio, né? Você conhece amigo dos caras do Plastic Fire? Ele falou assim, eu fundei Plastic Fire. Eu falei, caralho! Dani é muito querido, muito querido. Fala com o pessoal do Dharma lá pra eles virem aqui. Ah, tá dado o recado. Não Pra dá pra vocês, né? esquecer, hein? Não, faz assim, manda a data pra mim, eu só vou virar pra eles e falar, gente, vocês têm Ah, que podcast você é a já booker deles tal. agora, é verdade. Não, a gente brinca que eu sou a Dar Manager. Boa. Bia, novamente, obrigado. por você ter Obrigada, colado. Espero foi que muito você foda. se sentiu confortável aqui, ter trocado ideia com a gente. Sim, foi Muito massa. legal ver você falando da cena, da Algo Hits, né? Deve ter um monte de gente que não conhece, né? Que vai passar a conhecer. E é legal você falando da cena também. Muito obrigado por você
participar aí com a gente. Muito Eu obrigado. que agradeço, gente. É Foi muito isso, agradeço foda. também por ter Valeu. aceitado aí, por pra fora. E desejo, mano, que é só início de muita coisa legal aí que vai rolar pra ti. Valeu, gente. E, meu, só voa. Ah, Valeu, queridão, mas Marcha do progresso, né? valeu mais um episódio aí. Oi, eu agradeço aí a presença da Bia aí, bacana. Como você já falado, né? O primeiro podcast, né? Né? Meu primeiro podcast. Olha lá, que seja o primeiro de muitos aí, porque tem muita coisa massa pra falar, assim. Sim. E obrigado mesmo por ter vindo aí. Valeu, gente. É nóis. É isso. Encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final. Aí segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok. Deixa o seu Instagram pra galera aí. É que quer te verdade. Eu conhecer sou mais aí. @vacaribia, Vacari com 2 Cs, em literalmente tudo. Vou te E-mail, adicionar aqui, Twitter, Instagram, tudo. Vacaribia. É Vacari? Vacaribia. Com 2 Cs. Isso. Aí tem também o Downstage, tem também o Banda de Casinha, mas enfim, todos os Lá, links tudo estão na sua bio. lá, É. né? É isso. Então segue lá a Bia também. E tem nosso QR Code aí, você que gosta do nosso trampo. A gente aceita o donate de bom grado. A gente tá no Twitter, a gente não tá mais, né? Não. A gente tá no Instagram, no Saíram do Facebook, no universo. TikTok e nas plataformas de música também, no Spotify, Deezer, no Amazon Music também. Não consegue assistir o episódio, meu, deixa rolando lá na sua plataforma de música preferida enquanto você faz suas paradas lá. E é nóis, canal de cortes também. Isso aí, Rafael, que eu tenho canal Rolando, de né? cortes aí do Namara Cortes oficial aí, pra você que não consegue, não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. Ah, lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível lá os cortes com a Bia. Gente, obrigado a todos aí, Rafa, Bia novamente. É nóis. Mais um episódio e falou!